Oi pessoal, aqui é a Vampira do Alceu Valença. Olá, eu sou Renan Guerra. E no programa de hoje, um crossover. A gente recebe o pessoal do Esqueletos no Armário aqui nesse especialzão de Halloween. Sejam muito bem-vindos. Olá. Muito obrigado pelo convite. Olá. A gente tá muito feliz. Muito obrigado, queridas. Muito feliz que essa parceria, essa reunião conseguiu se manifestar logo no mês do Halloween. Pois é. Invocamos aqui. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Você pode também avaliar o nosso programa na plataforma de streaming que você utiliza. Dê lá 5 estrelas. Se você for dar menos, não avalie. E você pode também apoiar a gente em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir às gravações. Hoje temos aqui sala cheia, né, Kleber? Exato, expulsamos os héteros do programa. Estamos aqui com Gustavo Rei Louro, Leonel Moura, Marco Antônio Gomes, o ouvinte mais forte do nosso podcast, Jefferson Kozenieski, Thiago Rocha, Gabriel Araújo, Carlos Alexandre e Rafael Dutra. Sejam muito bem-vindos e obrigado por apoiar o nosso podcast. Vamos pra pauta, Renan? Bora! No episódio de hoje a gente vai passar por esse universo da música e do medo, falando sobre todo essa relação entre filmes de terror, música, trilhas sonoras, como o barulho, o som ou mesmo o silêncio pode afetar as nossas emoções mais primais. E para isso a gente está fazendo aqui um crossover muito especial. Estamos recebendo os meninos do Esqueletos no Armário. Estamos aqui hoje com Luiz Machado, Thiago Gelli e João Neto. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês se apresentassem cada um uma vezinha, falando alguma coisa, a catchphrase inicial de vocês. Oi, gente, aqui é o Luiz. Então, nós somos Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por 3 viadinhos mórbidos. A gente usava Desocupados e Mórbidos, mas a gente dropou Desocupados porque nós nos tornamos Esqueletos Ocupados. O Esqueletos é um podcast, um projeto sobre horror queer e cinema fantástico também. A gente expandiu um pouco, que vai ao ar, né? O podcast vai ao ar às quartas-feiras no Spotify. E a gente também tem um spin-off que é focado em revisitar a série Twin Peaks, que você também pode ouvir, que é o Esqueleto Twin Peaks. A gente também tem um apoiadores, que a gente produz episódios especiais para apoiadores, a gente faz watch parties, bastante coisa. Então, o Esqueletos é isso, é um projeto que a gente fala de terror, mais voltado para um público LGBT, mais com essa ótica, com esse recorte queer. E é isso, vai escutar a gente, que tem bastante coisa, bastante conteúdo legal, bastante coisa bacana que a gente tá sempre falando. Eu não sou... O João Neto é um dos 3 gays mórbidos e ocupados. Eu não sou um dos 3, sou agregado, eu sou dente do siso do Esqueletos, um desses dentes do siso. Thiago Gelli, que às vezes, muitas vezes, faz muitos anos que eu não escrevo, mas quando eu escrevo para o blog do Esqueletos, participo de alguns episódios também, no resto vivo a minha vida, escrevo na revista Veja também, e às vezes no Mediumzinho, mas enfim, passo a palavra para o Ju. Não obstante, você também é ocupado, né? Não vamos deixar de lado também. Isso também te agrega. Mas, já que o Kleber abriu a porteira para fazer piadinha na introdução, eu sou o João Neto, mas vocês podem me chamar do Doce Vampiro da Rita Lee, que eu adoro essa música. Sou um dos 3 esqueletos, né, do Esqueletos no Armário. Eu também sou designer, eu trabalho com posters de filmes. Vocês provavelmente já devem ter esbarrado em algum poster que eu fiz. Acontece, a internet. Enfim, eu tô muito feliz. O da Substância. Você provavelmente viu o pôster da Substância com o fundo vermelho. Não é oficial, foi o João que fez. Ele é aquele meme do rato espalhando mentiras, sabe? Eu adoro fazer pôster e viralizar e simplesmente ver, sabe, o mundo queimar. Tipo, nossa, o Dinosferato também foi babado. O Dinosferato que eu fiz uns meses atrás. Mas enfim. Os posters do Lil MFX também é tudo ele que faz, gente. Eu sou terceirizado. Perfeito, gente. Para começar essa roda de invocação aqui, eu preparei algumas perguntas. E para começar, eu queria saber se vocês lembram de algum som de infância ou alguma música que vocês tinham muito medo.
eu fiquei pensando muito nisso e eu não consegui lembrar, tipo, de uma música especificamente, mas eu lembrei que eu tinha muito medo do barulho do forro da casa. A minha casa tem aquele forro de madeira em cima, assim, né? Que era uma casa de… ela era uma casa de concreto, mas o forro é de madeira. E quando eu era criança, em algum momento da minha infância… Alguma vez teve algum rato. Não, teve um rato no forro da casa. E aí depois a gente teve que dedetizar, fazer todo aquele fuzuê. A casa ficou aquela fumaça, toda uma coisa. Mas eu fiquei com muito medo. E eternamente eu tenho medo disso. Toda vez que eu vou em uma casa que tem forro de madeira, eu sempre… Parece que eu escuto ainda barulhos de alguma coisa andando nesse forro e eu tenho medo. Então talvez eu queria saber de vocês. Às vezes tem, geralmente tem pragas urbanas. Eu tava pensando nisso, tanto que até antes do programa eu tava tentando descobrir de onde é essa música, mas tem algo muito específico que eu tinha muito medo de criança e quando eu vi a pauta eu comecei a pensar nisso e eu lembrei que é especificamente a música do Carro do Gás, que não é a do Beethoven, não é a Frehlise, que depois eu fui pesquisar e vi que tinha essa também, é a outra variação, que é uma do Liquigas, que não é o jingle do Liquigas. É uma música do Carro do Gás que tocava. E quando eu era criança, aquilo me causava um mal-estar, porque eu tocava de longe sempre, sabe? Era aquela coisa do além, assim. E daí eu tava tentando descobrir quem que compôs essa música, de onde que é essa música, e eu achei no YouTube. E eu senti a minha espinha gelar, ouvindo ela de novo. É muito irracional, não sei explicar, mas eu morria de medo da música do Carro do Gás. Perfeito. Você poderia usar, tipo, aqueles filmes de terror que tem o carro do sorvete nos Estados Unidos, que ele vem e tá tocando ao fundo. Isso é Você bem pode fazer a versão brasileira que toca o carro do Liquigas ao fundo. É uma coisa meio equivalente. O carro do palhaço, sabe? A Kombi dos palhaços assassinos que roubava as crianças na porta da igreja da escola. Só que com o carro do gás. Nossa, um som que… Eu sei que é uma resposta clichê, mas é porque, tipo, é muito familiar pra todo mundo, né? A vinheta do Super Cine. Ai, eu ia falar isso. Coisas. Desculpa, mas é universal, né? É, tipo, despertava coisas, é muito irracional. Uma que me assustava também da Globo era a vinheta do Big Brother, a música do fundo do Big Brother. Tipo, quando tinha os comerciais… Eu descobri no TikTok que tem várias pessoas que têm esse mesmo medo, que era tipo eles iam falando os patrocinadores, mas tinha uma música de fundo. A atmosfera que criava naquilo, pra mim, é uma coisa que me deixava, tipo, muito assustado, assim. E a do Super Cine também, porque ela tem… eu até pesquisei esses dias, o autor dela, ele só compôs esse trecho. Ela não é uma música adaptada igual várias das canções da Globo. É só esse trechinho, assim, e é muito assustador. É demais. Eu sempre tentei me questionar um pouco de onde vinha isso, né? Porque eu sinto que essas memórias de infância, né? O Super Cine sempre estava nessa faixa que você deveria já estar dormindo. Sim. E você sabe exatamente que quando você está assistindo algo do Super Cine, você estaria vendo algo que é adulto. Era algo proibido. É proibido. Então, tipo, teve várias experiências de filmes de terror muito bacanas que eu vi no Super Cine, mas era sempre essa energia do proibido, essa energia da coisa meio, sabe? É bem interessante isso. Eu tenho uma música mesmo, uma música específica, que eu sei exatamente a música que mais me aterrorizava na minha infância. Porque com 10 anos eu fui na Hora do Horror no Hopi Hari, com essa prima. E eu era uma criança totalmente cagona. A minha prima era obcecada pela Hora do Horror no Hopi Hari. Ela gravava uns vídeos com uma câmera lá, sei lá, devia ser no TechPix. E aí ela cortava no Movie Maker e postava no YouTube. Tinha 2.000 visualizações, eu achava que era o máximo. Aí a gente foi, o tema era zumbis. E pra quem nunca foi, é muito camp. Porque tem os labirintos, mas tem também um show em que as pessoas vestidas de zumbis cantam, dançam, etc. E eles cantavam essa música alemã do Rast, do Rammstein. A minha prima ficou, acho que, sei lá, os outros 3 anos depois disso, sempre tocando essa música pra eu me cagar todo. E até hoje, eu acho que se eu escuto essa música, eu ainda fico meio arrepiado, eu não consigo ouvir ela inteira. Eu vi agora que eu acho que ela é sobre divórcio, mas pra mim ela é sobre as profundezas do inferno. E é muito visceral a reação que eu tenho a essa música. Você lembra que essa música foi o primeiro promo da Lady Gaga em American Horror Story? Era com essa música? É verdade! Eu tô num hiperfoco com American Horror Story Coven e eu revi esse episódio muitas vezes essa semana. Eu lembrei de uma que é muito ridícula, mas eu me cagava de medo, porque desde pequeno eu acordo muito cedo de madrugada, viu, Renan? Não é uma coisa recente. E eu acordava e ficava ouvindo rádio.
E eu me cagava de medo da música Eu Vi Gnomos do Tijuana. Porque ela começa com umas vozinhas de demônio, sabe? Eles começam a falar no fundinho. E aí eu ouvindo baixinho o rádio durante a madrugada e começava. Eu vi gnomo. Eles ficam falando uma vozinha muito fininha. E eu me cagava de medo disso. E é a coisa mais ridícula do mundo. Porque ela é uma música totalmente inofensível de maconheiro chapadão, sei lá. Mas os maconheiros podem te levar pro inferno. É verdade. Eu lembrei de uma muito boa, a música Meu Cãozinho Chu, da Xuxa. Essa é triste. Mas é porque se você tocasse ao contrário, e eu tinha pavor de escutar essa música, porque eu sabia que ao contrário ela ia me dizer coisas. Eu te levarei no mato, meu rei é Chu. Eu lembro até hoje. Vamos fumar. Era o que falava. Eu ia mencionar uma da Xuxa também, que me assombrava muito e eu lembrei agora, que é aquela da bonequinha. Vocês se lembram dessa? É a bonequinha que ela morreu, né? Tipo, era pra uma menina que morreu, não é? Isso, aí era toda essa alegoria, tipo, a bonequinha caiu e ela se quebrou e ela chorou e era Acho essa que é música bailarina, era uma coisa antiga. bailarina. Nossa, essa música era muito assombrosa e o clipe era muito um Kenny, assim, tipo. É a borboleta do Xuxa Só Pra Baixinhos. E o Marco Antônio lembrou de uma ótima aqui, ó, que é a música de vinheta do fim de transmissões diárias do SBT dos anos 90. Que ela, tipo, tinha umas imagens de satélite e depois saía do ar a programação. Mas eu lembro de uma mais aterrorizante, que era aquela mensagem de Jesus Cristo que eles iam no SBT, no fim de noite também. Que é, tipo, ela muito tocava creepy. meia-noite, que era um Jesus. Ficava assim, só o meio rosto iluminado. de Jesus e a voz no fundo, bem isso. Era bizarro. E eu espero um dia poder te chamar de meu filho. Era uma coisa meio assim. Era uma ameaça, né? Era muito estranho. Quem pecar vai pagar, era nesse nível. Assim. No TikTok tem pessoas que resgatam todos esses fins de noite da TV, assim. Eles são todos bem creepy. E na verdade era bem assustador quando você dormia e você acordava e tava tipo a TV toda… É muito aterrorizante. Coisada. É meio poltergeist. Enfim, pra gente fazer esse link entre música e filmes, eu também quis fazer essa ideia de tentar fazer com que vocês lembrassem qual foi o primeiro filme de terror em que a música ou a trilha sonora saltou os ouvidos de vocês e que vocês ficaram marcados com aquela trilha sonora, seja porque ela assustou vocês ou porque depois vocês foram pesquisar, se interessaram naquilo. E eu fiquei pensando que eu fui muito marcado pelas trilhas de filmes tipo dos anos 90, assim, tipo o próprio Pânico, as trilhas do Marco Beltrame. É muito interessante porque todas elas tinham assim, entrou o crédito e tocava um rock bem safado. E aí, tipo, rápido, acelerado, um rock safado. Aí depois eles pegavam qualquer coisa que tava na moda e aquilo tocava no início pra mostrar. Eles são jovens, eles estão ouvindo a música do momento. E aí depois a gente entrava numas coisas que podiam ter coisas mais pesadas. Daí eles pegavam sempre alguma coisa diferente, tipo, sei lá, tá com o Nick Cave no meio, alguma coisa assim. E no final, de novo, eles morreram, vamos tocar um rock safado. E aí sempre entrava algum rock safado. E a minha cabeça tem uma logística, assim. E que alguns, quando eles eram mais bagaceiros, que tipo, não eram tão refinados quanto o Pânico, sempre ia ter, tipo assim, o rock safado tocando e alguma garota com roupas bem curtas, assim. Tipo, aqueles que era, sei lá, Pânico no Lago, Crocodilo, essas coisas assim, que eles iam pra algum lugar com lagos ou rios ou mares. Aí sempre tinha uma mulher de biquíni dançando e uma guitarra rodando, assim. Era uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Nossa, eu achei curioso porque eu tinha anotado também as trilhas do Marco Beltrame para Pânico, porque me marcaram muito quando era pequena. Não necessariamente porque eram assustadoras, mas até hoje elas me trazem uma sensação de conforto, porque são meus filmes favoritos, né? Então, tipo… E são trilhas muito boas. O score dele para os filmes são muito bons, são muito atmosféricos. As faixas que ele vai compor para as cenas de perseguição são grandiosas, assim, sabe? Tipo, quando eu assisto, eu revejo esses filmes hoje, eu até fico meio que cantando, sabe? A musiquinha junto, sabe? Porque eu já sei tudo. Eu adoro. Mas eu acho que talvez uma das primeiras que me evocou realmente um medo, assim, foi talvez a do Exorcista mesmo. Porque Tubular Bells, né? Nossa, aqueles pianinhos, tipo, pelo amor de Deus, sabe? E eu lembro que nos anos 2000 ali, quando eles fizeram o relançamento do filme, que tinha aquela cena adicional, aí eu lembro que todo o material de divulgação era com essa musiquinha martelando ali o tempo inteiro, assim. Então, mesmo sem ver o filme, tipo, já era uma coisa que me assustava muito na época. Eu tava pensando e eu lembrei algo que foi muito formativo, assim, pra quando eu comecei a gostar de cinema.
Porque eu acho que quando a gente gosta muito de uma coisa, cresce gostando de uma coisa, sempre tem aquele momento da sua infância que você parece que vira a chave na sua cabeça, sabe? Você fica tipo, você nota pela primeira vez algo que tava ali e não tava antes, e você começa a pensar um pouco mais sobre isso. É tipo, sei lá, quando você é criança e tá vendo o Clone e apareceu o Murilo Benício e fica, e daí isso mudou pra sempre a sua vida, sabe? Mas eu tava pensando, que eu acho que até no começo do Esqueletos, quando a gente fez o piloto, tava ouvindo de novo e eu falo um pouquinho sobre isso. Eu era muito fissurado, porque eu fui uma criança anos 2000, né? Eu não fui anos 90. Então, as crianças dos anos 2000, elas tinham uma fissura muito forte pelo chamado. E eu era muito, muito, muito histérico no chamado. Foi meu filme de terror favorito por muito tempo. E eu acho que foi o primeiro filme que eu me lembro de virar uma chave e pensar, tem algo aqui. Eu quero saber mais sobre isso. Porque eu acho que ele é um filme que ele tem muitos estímulos, né? Visualmente, ele tem muitos elementos pra você ficar reparando. E até, tipo, ele tem áreas de complexidade. Eu não acho que seja um filme tão complexo, mas ele faz parecer que tudo que ele tem é mais complexo. E algo que me marcou muito é a trilha do Hans Zimmer pro filme. Porque eu acho ela muito bonita. Até hoje, é uma trilha muito bonita. Que era dele. É do Hans Zimmer, é do primeiro filme. Ela é muito bonita, ela é muito, muito atmosférica. E eu acho que ela tem ela é um pouco diferente das trilhas de filmes daquela época, principalmente dos 2000, assim, que elas eram muito mais histéricas, histriônicas, e era muito heavy metal, tinha muito heavy metal entre filmes de terror. E a desse filme, ela é muito romântica, aquela trilha, ela é muito melancólica. O tema dela é uma música de Niná, então ele vai repetindo isso ao longo do filme, e tem muito violoncelo também. É muito bonita, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu realmente reparei na trilha sonora de um filme, eu falei, isso é bonito, eu quero saber mais sobre isso, e foi esticando para outros pontos do filme, né? Eu pensei, a fotografia desse filme é bonita, mas o que é uma fotografia? O que é uma direção, sabe? Por que esse roteiro parece tão mais interessante? E eu fui gostar um pouco, pensar um pouco mais sobre cinema através desse filme. Então, é uma que eu me lembro bastante, assim, de ter um fascínio muito grande, um fascínio inicial por trilhas sonoras. Eu acho que a minha também, a primeira vez que eu assisti um filme e falei, caralho, essa trilha, um filme de terror. Eu fui meio late bloomer, né, de assistir filmes de terror. Eu comecei querendo ser cinéfilo, pensei, bom, cinema, diretores, Google, Hitchcock. Aí eu comprei o box lá do Hitchcock, fiz minha maratoninha. Fiquei hiper focado lá em Psicose e via, né, nossa, vem daí. E fiquei obcecado ali com aquela trilha. Mas aí eu acho que o filme, a primeira vez que eu me surpreendi mesmo com uma trilha foi assistindo o Carrie, que tem a trilha do Pino Donaggio. E o que eu acho muito fascinante do Pino Donaggio primeiro eu descobri só depois, né, que ele era esse astro pop italiano, Io che non vivo. E eu acho que a trilha do Carrie tem muito esse romantismo dele, que acompanha o romantismo da Carrie mesmo, de ser essa menina ingênua. E aí quando tem finalmente a cena do baile, que não é uma cena que tem tanto a trilha, mas que a trilha se mescla aos gritos ali, e quando ela finalmente tem o surto e fecha as portas e tem aquele violino estridente, eu falei, caralho, música, cinema. E acho que foi ali. Depois fui assistir os outros filmes que ele fez a trilha, do Brian De Palma, do Argento, do Fulci, e acho a carreira dele brilhante. Inclusive, o meu hot take é que nenhuma outra versão de Carrie funciona, porque não tem uma música tão boa quanto o Bucket of Blood na cena do baile. Nenhuma cena de baile é tão boa quanto aquela, porque aquele momento inteiro é brilhante, é incrível aquilo. Eles vão fazer outra adaptação, né, dela. Ai, 8 Deus episódios. me livre e guarde. Puta que pariu. Nossa, monólogos. O episódio inteiro de monólogo da Margaret White vai ter essa porra. Vai ter backstory da Margaret White. Vai ter o episódio que eles vão filmar a menstruação da Carrie, jogar no TikTok, sabe? Vai ter tudo isso. Vai ser ótimo. Você sabe que tem grandes chances de ser exatamente isso mesmo. Vai ser isso. Enormes chances. Pra vocês. Não, vai ser exatamente isso. Eu ia falar que um que me marcou muito na adolescência foi o Exorcismo de Emily Rose. Ele não é um filme, assim, que eu acho... É uma coisa bem anos 2000, assim, ele foi interessante. Mas eu lembro que eu me peguei, assim, na trilha sonora. Eu acho a trilha sonora melhor do que o filme ali, ela é muito bem produzida. Mas eu tava pensando muito o quanto crescer nos anos 90 e 2000, o quanto a Globo meio que se utilizou várias vezes de trilhas sonoras de clássicos do horror e meio que foi diluindo um pouco o significado disso. As trilhas do John
John Carpenter era seguidamente usado, sei lá, em programas tipo Globo Esporte, algumas coisas absurdas do jeito. Eles iam reaproveitando isso, tentando dar outros significados e meio que acabava esvaziando, sabe? Mas se for pra citar uma, eu acho que a primeira foi mesmo do Emily Rose, assim, que foi uma que me despertou muita atenção na adolescência, assistindo com os amigos. Falou disso, vocês lembram que a Gretchen foi eliminada da Fazenda ao som do tema da Laura Palmer de Twin Peaks? Sim, Twin Peaks. Sim. Isso era uma... Eu tenho, né? Porque o Twitter voltou uma thread que eu conto a história da moça que fazia essas trilhas. Ela é uma cantora sapatão, que ela foi tipo meio cantora indie nos anos 90. Quem era indie nos anos 90, mas ela era no Brasil. E aí ela foi contratada pra Record. E aí ela começou a meter o louco, assim. Ela colocava tudo que ela queria. Tipo, Bjork, trilha de Twin Peaks, Radiohead, o que ela queria. E aí depois chegou uma hora que, tipo, sei lá, depois da 6ª temporada, eu acho… a Record decide cortar custos e diz: a gente vai economizar na música, tá? Então você vai ser demitida. E aí ela foi demitida. E tem uma entrevista bem longa que ela conta como era esse trabalho. Que ela ficava, tipo assim, horas e horas trabalhando junto com a equipe de edição. E ela ficava ali, tipo, só selecionando e ajudando eles a colocar música. Tipo, bem legal. Maravilhoso. Que é bem maluco. E uma outra coisa, falando só de TV pra gente ir direto pra pauta, que eu lembrei que eu fiquei eternamente marcado na minha cabeça, foi o som de A Bolha Assassina, de 1988, que eu assisti no cinema em casa da SBT, porque toda vez que alguém é assassinado, eles são sufocados, né, pela bolha. Sim. E aí quando eles gritam, os gritos vão ganhando outras camadas, porque aquela bolha tá tipo assim, tirando a voz deles, e daí é tipo o grito mais assustador, a cena que spoiler aqui. O que é, teoricamente, o protagonista do filme é assassinado no hospital pela bolha. É, tipo assim, muito aterrorizante até hoje. Os efeitos seguem muito bons, assim. Coisas absurdas que o Silvio Santos metia 2 da tarde. E eu assisti isso, eu devia ter, sei lá, 5 anos. Não devia ter assistido. Enfim, a gente falou aqui um pouco… citou um pouco de alguns filmes e a gente passou também pelos clássicos. E é interessante como esse cinema clássico de terror, ele também tá um pouco relacionado no nosso cérebro com essa perspectiva de medo. Thiago citou a trilha de Psicose. Eu acho que a trilha de Psicose é uma das mais marcantes para todo mundo, assim, porque eu acho que você, antes de assistir Psicose, você é marcado com milhões de imagens de Psicose e determinados momentos de Psicose, porque se fala muito do filme e se mostra muito do filme. E é interessante, eu achei aqui um texto do Lucas Nascimento, do Plano Crítico, que ele fala um pouco sobre a trilha de Psicose e ele explica sobre esse processo de construção dela. Sendo Psicose uma produção de orçamento reduzido, isso inclui um salário menor para todos os envolvidos, o que inclui o compositor Bernard Herrmann. O Herrmann estava um pouco relutante de aceitar essa tarefa com esse salário tão pouquinho, mas o Hitchcock queria se exagerar e queria fazer tipo assim, vamos colocar uma orquestra aqui, eu quero tudo cheio aqui, e ele disse que não, que ele ia fazer, se ele fizesse com esse orçamento, ele fazia com uma orquestra mais reduzida ali, só com os instrumentos de corda. E aí, seguindo aqui no texto do Lucas Nascimento, na visão do compositor, uma abordagem do gênero refletia bem a estética preto e branco do filme e definitivamente ajudou a criar mais tensão do que a dupla imaginava. E é fantástico porque, tipo, dessa inter-relação entre os dois, a gente tem, sei lá, aquela que talvez seja a principal trilha de terror, quando as pessoas querem fazer, sei lá, a coisa mais banal que remeta a alguma trilha de terror, elas metem o barulho de Psicose, assim, tipo, que já foi até desgastado de um jeito que a gente nem consegue imaginar. E eu acho que dentro dessa mesma linha, a gente tem o exemplo clássico da tensão que é causada pela trilha de Tubarão. Porque se você nunca viu Tubarão e está nos ouvindo, para esse episódio, vai assistir Tubarão e depois você volte, porque é muito importante. Mas o próprio Tubarão não aparece durante grande parte do filme, né? Porque a própria estrutura do efeito especial do Tubarão não estava pronta, ela estava sendo finalizada. Eles falaram, já a gente entrega. E aí eles criaram uma logística que o Tubarão não é mostrado durante muito tempo. E a trilha é o principal fator ali que cria esse medo na gente. E a gente fica assustado e, de algum modo, mexido com aquilo. A gente fica sempre com o cu trancado ali, esperando que o tubarão vai aparecer e ele não aparece. Eu acho que são 2 exemplos bons, porque são 2
filmes que lidam com baixíssimo orçamento. O Hitchcock tava quase levando um pé na bunda nessa época que ele foi fazer o Psicose. E pra mim, eu não consigo imaginar esses dois filmes sem essa trilha reducionista, minimalista aí desse jeito, que aumenta muito a tensão dentro do filme também, né? Eu gosto muito dos exemplos também, porque eu acho que são dois clássicos em que a trilha sai do filme e se torna quase que parte de um imaginário popular sobre os temas do filme. Você pensa numa cena de assassinato, vem os violinos de Psicose, do chuveiro de Psicose. Muita gente não sabe o que é Psicose, mas conhece a cena do chuveiro e conhece a música, pelo uso da música. Então ela não deixa de ser uma música do filme Psicose e ela se torna uma trilha de assassinato clássica. A música de Tubarão é música de Tubarão. Você pensa em Tubarão, você nunca viu Tubarão, mas você sabe qual que é uma música que toca quando tem um tubarão na água. Então é interessante isso, né? Quando essas trilhas, essas coisas se tornam tão icônicas que elas deixam de fazer parte da obra original para ser parte de uma cultura geral, sabe? E o que eu acho fascinante também é que, mesmo sendo tão grandes e reconhecíveis essas trilhas, quando você assiste, eu acho que ainda o impacto delas existe. Porque, pessoalmente, o Tubarão é um filme que era meio que uma falha na minha formação, que eu nunca tinha visto até ano passado, acho. E aí eu fui ver no cinema, porque passou aqui em São Paulo, no Cine Sesc, pela primeira vez. Eu sabia que era filme Tubarão, sabia grandes coisas do filme, mas eu acho que é o maior susto que eu já levei no cinema na minha vida. Foi assistindo o Tubarão no cinema pela primeira vez. É uma parte que ele tá jogando a isca na água para atrair o tubarão. E aí ele vem. E eu gritei no Cine Sesc. E foi muito satisfatório levar um puta susto com o Tubarão e com a trilha de Tubarão 50 anos depois do filme sair. Eu acho que Tubarão é esses filmes que a gente... Porque se fala tanto de Tubarão e às vezes você pensa assim, deve ser, sei lá, qualquer coisa, já vi esse filme. Você fica com essa coisa, eu fiquei muitos anos também pra assistir Tubarão, e daí quando eu assisti Tubarão eu fiquei assim, caralho, esse filme é muito bom. Tipo aquela pessoa, ninguém está falando sobre isso. Aí tipo, alguém me olha, Renan, todo mundo está falando sobre isso. Só você não está falando. É verdade mesmo, Spielberg. Tô passada. Uma que você não colocou na lista aqui, que também tem essa proposta bem reducionista, é a própria trilha do Halloween, né, do John Carpenter, que ali no caso é ele tocando o sintetizador, e é uma construção assim muito pequena, muito reducionista ali, funciona super dentro do filme, e eu acho que é outra que também extrapola essa questão de para de pertencer somente ao filme e passa a ser tipo a trilha sonora do Stalker, do assassino, a pessoa que vai te perseguir, vai te matar, sabe? E até nas posteriores releituras, ele sempre dá uma participaçãozinha, ele ajuda a trabalhar na reestruturação das canções, e tem uma entrevista dele na época de eu não lembro mais qual versão do Halloween que é, porque já teve 1000 versões diferentes depois, mas ele participa daquele Song Explorer, daquele podcast, onde ele detalha o processo de composição lá atrás, e como eles fizeram nessa releitura recente que ele fez, vale bem a pena ouvir. Perfeito. A gente falou aqui dessas trilhas clássicas, né? Mas é interessante pensar também como no cinema de terror, muitas vezes o medo e a tensão, ele nasce de outros sons, de outros objetos que talvez no nosso cotidiano não seriam objetos de medo ou de tensão, mas que dentro dessa narrativa do cinema elas ganham outro sentido. E aí eu acho que tem vários objetos que já se tornaram meio que hoje em dia clássicos do cinema de terror, como as caixinhas de música, os brinquedos que falam, os objetos que geram ali sons metálicos. Teve uma época que eles estavam muito viciados em usar, às vezes, o som do vinil ou de alguma caixa de som que parece envelhecida. Então tem várias coisas que acabam criando essas outras tensões e que também ajudam a criar, geralmente, medo dentro de determinados espaços, que pode ser a casa, pode ser uma escola, pode ser um orfanato, um hospital, todos aqueles cenários típicos de filme de terror. E é bem interessante, eu fiquei pensando nesse sentido de como esses sons que existem no filme de terror podem ser usados também dentro de outros universos. E eu gosto de como isso se mistura na trilha de Suspiria, do Dario Argento, de 77, porque tem os sons do filme, que são, às vezes, tem essa coisa relacionada ao balé, à dança, essa coisa dela tá chegando nesse novo espaço. E a gente tem essa trilha construída pela banda italiana de rock progressivo Goblin, que é uma trilha, tipo, muito clássica e muito, tipo, diferente daquilo que estava sendo feito, eu acho, no cinema norte-americano, assim. Então, quando você assiste, você fica muito encantado, assim, com Suspiria. Não sei qual foi o impacto de vocês a primeira vez que vocês viram. Eu gosto muito porque é uma trilha de conto de fadas, né? Inicialmente. Ela não é uma trilha de um filme de terror. Ela vai se transformando, mas eu acho que
O Suspiria, o Suspiria original, ele é muito bem sucedido nessa coisa de sonho, que parece todo um sonho, ele não segue uma lógica. E eu acho que a trilha ela é muito importante para dar esse tom onírico pro filme, né? Parece, a trilha já te tira do mundo real e ela te coloca nesse universo muito próprio e muito particular do filme. Que escola de balé é essa que só tem tapume, só tem pano, não tem uma parede ali pra separar as pessoas? Isso me irrita muito nesse filme, mas eu amo. Você tem que aprender a voar. Você tem que pensar que não é algo real, sabe? Eu total. Mas elas estão numa animação, sabe? Elas estão num filme pra criança dos anos 60 muito estranho. Eu gosto muito como... Neve, né? Eu gosto muito Branca de Neve, Branca de Neve. Eu gosto muito como ele enquadra as meninas, elas parecem muito menores do que elas são, assim, muito magrinhas, muito crianças mesmo. Eu adoro muito esse filme. Eu amo esse filme. Nossa, a primeira vez que eu assisti Suspiria mudou realmente a minha vida. E a trilha sonora também. Eu sinto que eu vi Suspiria, acho que num ponto muito cedo da minha adolescência. Eu não fazia ideia que era sobre bruxas. A única coisa que eu sabia sobre Suspiria e sobre Dario Argento era Suspiria, e sobre Suspiria era aquela imagem da moça da cena de abertura pendurada, coberta de sangue e pela corda, enfim. Então eu não sabia os detalhes do filme, eu não sabia que tinha esses elementos meio fantásticos, e a trilha sonora ela me arrebatou muito. E eu acho muito fantástico justamente por causa disso, porque eles vão misturar muito esses elementos que são meio de contos de fábula, contos de fadas, essa fábula, né? Mas, ao mesmo tempo, tem umas faixas ali que parece que eles cavaram um buraco muito fundo e eles desceram o microfone por esse buraco e eles gravaram coisas do inferno. Tipo, a trilha... Tem aquele... Sabe? Tipo, essa música tá tocando no inferno porque é muito atordoante, é muito alta e é muito despirocada e é absurdo, assim, tipo... É sensacional, é uma das melhores trilhas sonoras do cinema, ponto. Uhum. Eu acho que a cena que a amiga... É Suzy? Não, Suzy é a protagonista. A amiga, eu esqueci o nome. Quando ela cai no arame farpado... A Sarah. Quando ela cai no arame farpado, eu acho que aquilo é uma das cenas que mais me marcou do filme. É punk. Mas Suspiria também. Pra mim, eu acho que foi o filme que eu assisti e que meio que pautou o meu gosto de terror desde então. Acho que eu me descobri ali dentro do gênero com essa afetação dele. E essa coisa do Dario Argento, as cores, o sangue muito falso, depois o diálogo. Enfim, mas é maravilhoso. E as trilhas que o Goblin fez também o Profundo Rosso também é maravilhoso. Eu amo isso. Nossa, excelente. Eu amo a do Tenebrae, que é o meu favorito do Argento. Eu acho linda a trilha do Tenebrae. Dario Argento, gente, você está ouvindo o nosso podcast, também não conhece, também já anota na lista, tem que ver Dario Argento, é fundamental. Cinema italiano no geral e tudo que veio do cinema italiano de terror dessa época é muito especial, né? Eu lembro que eu gosto muito da trilha sonora também que o Goblin fez pro O Despertar dos Mortos de Romero, quando eles foram lançar o filme lá na Itália, e daí eles fizeram uma trilha sonora completamente nova, inédita para o filme. E tem essa versão disponível na internet. E tipo, são filmes completamente diferentes, sabe? Porque é uma trilha sonora completamente diferente. Imagina a trilha sonora do Goblin no Despertar dos Mortos. Nossa, assim. eu não sabia disso. Tô passado. Dá uma outra coisa, assim, e daí é muito especial, eu adoro. Incrível. A gente falou dessa versão de Suspiria de 1967, né, que é o original do Dario Argento, e a gente teve uma segunda versão em 2018 do Luca Guadagnino, e tem a trilha sonora do Thom Yorke. É a primeira vez que o Thom Yorke fez uma trilha sonora. As músicas do Radiohead sempre foram muito usadas em filmes. Eles chegaram a fazer, tipo, músicas soltas pra filmes, mas nunca uma trilha ele completa. participa lá daquela banda do Velvet Goldmine, no final dos anos 90, que eles montam meio com um grupo de glam rock fake, assim, e ele participa da composição junto com o Johnny Greenwood, mas trabalho fechado foi esse, o primeiro. Porque, tipo, eles fizeram música pra Romeo plus Julieta, essas coisas. Mas aqui é o primeiro trabalho do Thom Yorke sozinho construindo uma trilha. E eu sei que Suspiria de 2018 é bem divisiva, assim. Odeiam, amam. E aí eu sei que eu queria entender o que vocês acham da trilha do Thom Yorke. Porque eu sei que o filme gera brigas. Não pode falar do filme, porque eu queria defender. Pode falar, gente. Eu gosto muito mais da releitura do que do original. Eu acho o original perfeito, maravilhoso.
perfeito mesmo, mas eu gosto muito da forma como o Guadagnino reinterpreta isso dentro desse universo dele, e a trilha sonora do Tom York, assim, compõe de um jeito muito interessante, mas a narrativa, a estrutura, o fechamento, tudo ali pra mim é muito mais interessante. Eu gosto mais da releitura do que do original. Mas isso não quer dizer que eu não gosto do original. O original é maravilhoso também, mas eu impactei. Ele tentando se desculpar depois. É que eu fui muito impactado por essa leitura. Eu não tava esperando que fosse seguir por esse caminho e é, tipo, muito, muito foda. Eu acho que a questão dele ser melhor que o original é mais polêmica, mas acho que todo mundo aqui acho que gosta desse remake. A gente ama. Demos sorte que o Álvaro não estava disponível. O Pra mim é Álvaro um odeia. Ele odeia. Ele odeia muito, muito fervorosamente, assim como a maioria das coisas que o Guadagnino fez. Mas ele cedeu com um Challengers porque é gay. Então, pelo menos isso. Tecno, sabe? Porque o gay não bastou em Call Me By Your Name. Não. Pra mim é um doce, não o filme do século XXI. Porque eu acho que ele... Não existe... Nesses últimos anos, pelo menos, acho que não existe ninguém que fez um filme que nem esse filme. Ele parece que é o Fassbinder ressuscitado, trabalhando com um orçamento de Hollywood. E a trilha do Tom York eu acho maravilhosa. Acho que foi também uma das primeiras trilhas que eu acho que prestei atenção mesmo. E eu acho que é uma perspicácia do Guadagnino que ele tem também no trabalho dele com o Nine Inch Nails, o Trent, o Reznor e o Atticus Ross, de reconhecer os artistas que fazem música os artistas que fazem música contemporânea que se encaixam no universo dos filmes para além dessa questão temporal. É um filme de época, né, sobre a Guerra Fria, muito histórico e muito denso nesse sentido, mas eu acho que ele consegue ver ali nessa faceta experimental do Tom York, dos sons eletrônicos, dessa espiritualidade dele, do próprio ativismo do Tom York, fazer um laço muito bonito com a história do filme. Acho que ela só é uma dos pontos mais fortes do filme, que é um filme, pra mim, cheio de pontos fortes. Eu gosto como ele passeia por colaboradores muito distintos. Aqui a gente tem o Tom York, mas quando ele vai pro Call Me By Your Name, ele vai trazer o Sufjan Stevens. Aí no Até os Ossos, ele vai trazer o Trent Reznor lá pra trabalhar com ele, assim. E eu acho interessante a forma como ele leva, tanto visualmente quanto a trilha sonora, pra direções que a gente não tava esperando que fossem seguir, assim. Então, eu acho muito fascinante isso no trabalho dele. As trilhas sonoras dos filmes de Guadagnino, elas sempre realmente parecem um trabalho à parte. Eu acho isso muito fascinante. Eu acho que justamente por ele estar trabalhando com esses artistas que vêm, como o Thiago falou, esse som muito contemporâneo, essa experimentação muito contemporânea, ele dá muito espaço para que esses artistas façam obras que são companheiras aos filmes deles, né? São obras que realmente são à parte. E eu lembro que o meu contato com o Call Me By Your Name e o Suspiria foi um dos primeiros, assim, que eu realmente fiquei interessado em pesquisar um pouco mais e conhecer um pouco mais dessa trilha sonora e conhecer um pouco mais desses artistas, para além do que eu já conhecia. E isso se repete até hoje, né? Tipo, eu gosto que sempre tem músicas... Essas trilhas sonoras que ele faz com esses artistas não são apenas score. Tipo, tem músicas... Tem letras ali em algumas músicas e elas conversam com os personagens e eu acho isso muito lindo. Eu lembro que quando eu tava assistindo o Até os Ossos no cinema e tocou aquela música no final, que é You Made Me Feel Like Home, eu desabei. É muito bom. A minha sorte é que eu tinha ido assistir o filme, eu acho que de tarde no cinema, e eu tinha levado um óculos de sol, porque teria sido muito humilhante sair da sala de cinema vermelho como eu tava, assim, de tanto chorar. Eu gosto muito do Suspiria do Guadagnino. Eu acho um puta filme. E eu gosto especificamente porque ele distancia muito do Suspiria do Argento. Porque eu lembro que todas as questões, quando anunciaram esse filme, que esse filme ficou muito tempo sendo produzido, né? Ele foi, acho que, anunciado em 2013. Durante muito tempo a Lily Collins ia ser a protagonista do filme. A Emily na Itália, sabe? E daí Natalie Portman, muita gente. Muita gente entrou e saiu desse projeto, até que caiu no Guadagnino. E eu gosto muito, porque uma das questões sempre era, tipo, como é que ele vai conseguir... Como trazer esse estilo do Argento, esse estilo muito específico do Argento de volta, né? Como
Conto de Fadas, como que a Branca de Neve de terror do Argento funcionaria hoje em dia. E ele distancia brutalmente do material original. Ele decide não trazer quase nada. Ele traz a base e alguns poucos elementos e deixa o resto pra lá, porque ele tá fazendo um filme completamente novo, um filme completamente dele. E eu acho muito bom, assim, eu acho que são filmes que nem dá pra comparar, eu acho que eles existem em dois aspectos completamente diferentes, e eles são muito complementares também, porque eu acho que eles representam eras completamente diferentes do cinema, estilos completamente diferentes. E o que eu gosto muito do trabalho do Guadagnino, que me atrai muito no trabalho dele, é que eu acho que ele é um diretor que se permite muito. E eu acho que ele traz muito por esses filmes, assim, eu até fico assim, meio bolado quando as discussões pro Guadagnino vão e as pessoas distratam muito o trabalho dele como se fosse muito morno, porque eu acho que é tudo menos morno, é um cinema de sensações, ele traz de tudo, ele permite o filme ser mais do que um terror elevado, ou menos também, sabe? Aqui ele pega aquele Suspiria, e já que é Berlim dos anos 70, ele traz todo o contexto de Guerra Fria, todo o contexto do Muro de Berlim, ele traz muito do punk rock da época. No roteiro original era pro David Bowie aparecer, mas eles cortaram essa cena, mas eu acho que é interessante pro filme também. E daí no final ele faz toda essa coisa super complexa, né? Ele transforma aquele Suspiria super simples, super atmosférico, numa coisa muito complexa, e no final ele permite que o filme seja um banho de sangue, gore, trash, maravilhoso, muito, muito histérico, muito oposto do que aquele cinema, do que as pessoas ficam conhecido como pós-horror normalmente era. E até tosco, eu acho muito tosco aquele terceiro ato, que muita gente ama, muita gente odeia, ama e odeia. Eu acho que o que faz também esse filme ser tão... A experiência que você vai ter vendo ele, ela acaba sendo muito visceral, pro positivo ou pro negativo, por causa disso. E eu acho que esse é o grande trunfo do Guadagnino nessa adaptação. Ele permite o filme ser tanto que ele corre o risco de que você odeie ele também, né? De você virar a curva e você acabar odiando completamente o que esse filme tá fazendo. E ele não joga de maneira segura em momento algum no cinema dele. E é por isso que, pra mim, ele é um dos diretores mais interessantes em atividade hoje em dia. Ele vai fazer um drama gay nos anos 80, um Coming of Age. Logo depois, ele faz um filme de bruxa completamente maluco, com explosão e sobrenatural. Aí ele vai para um filme de tênis, sabe? Um filme de tênis com um triângulo amoroso. Agora ele tá vindo com uma adaptação de William Burroughs, sabe? Ele é um diretor que se permite tudo. E eu acho isso incrível dele. Tá bom, Luiz, você me convenceu. Eu vou reassistir depois que a gente terminar de gravar aqui. A gente falou aqui bastante sobre música, os sons e tudo mais, mas eu acho que o silêncio também é uma possibilidade completamente aterrorizante e que tem sido explorada cada vez mais. E aí a gente pode pensar tanto no silêncio como algo diegético do filme ou como uma possibilidade que está ali como uma escolha estética. A gente falou aqui anteriormente da cena do balde de sangue no filme da Carrie, na adaptação do Brian De Palma. E é muito interessante pensar que nessa cena a gente tem antes da explosão geral do som e do caos que a Carrie vai causar, a gente tem um momento que ele tira o som, né? E a Carrie fica meio paralisada, então a gente ouve o sangue às vezes escorrendo, mas a gente tem um completo silêncio, a gente só vê as pessoas que elas estão rindo, mas a gente não ouve o barulho. E são tantos momentos tão icônicos que é usado em várias... Isso é sempre referenciado, né? A cena de Chocolate com Pimenta é tipo frame by frame, copiada dessa cena. É tipo igualzinho, eles usam até os mesmos detalhes do som, assim. Tem a hora que a Ana Francisca tá olhando e, tipo, tá silêncio e as pessoas estão rindo. Então tem essa coisa que é muito marcante, assim, que eu acho muito legal. E hoje em dia a gente tem vários outros filmes também que tem explorado. Eu acho que o de maior sucesso pop ultimamente é Um Lugar Silencioso, que usou isso de diferentes maneiras, o silêncio. E é uma coisa que aparece bastante, as pessoas ficam encantadas. Mas eu fiquei pensando muito nos found footage, os filmes, né, que são esses filmes como se fossem fitas encontradas, perdidas, que geralmente eles não têm trilha sonora, eles só têm o som ali ambiente, geralmente são um completo silêncio. E aí eu vivi a experiência de A Bruxa de Blair
full, porque eu era criança e os meus irmãos eram adolescentes. Então, eles alugavam filmes de terror e eu assistia com eles mesmo, não podendo Falaram estar que era de assistindo. verdade pra você. Não, é porque todo mundo acreditava que era de verdade, claro. Não existia internet, não existia computador nessa época. Era 1999. Eles alugaram uma fita, dizia na capa da fita, tipo assim: ai, esse filme é real. A gente já tinha visto Faces da Morte, a gente acreditava que aquilo tudo era real, entendeu? Mas eu era criança e eles eram adolescentes do interior. Todo mundo acreditou naquilo. E realmente, tipo, alguém dizia: ah, não, porque o meu primo fulano tem computador e ele entrou nesse site, parece que é verdade. Porque existia esses sites, eles foram criados, né, em vários países. Que Existia era um site de com divulgação. as fotinhos dos 3 ali de procura, assim. Sim, e toda a campanha fazia a gente ter isso. Só que eu acho que poucas coisas foram tão aterrorizantes na minha vida infantil do que a cena final de A Bruxa de Blair, que é o completo silêncio. E ele fica ali. Se você não viu esse filme, gente, não vai fazer tanta diferença assim eu falar aqui a cena, porque, tipo, isso é o de menos, você tem que assistir, senão não faz sentido. É só um homem parado olhando pra parede e o completo silêncio, e, tipo, a câmera cai e eu fico assim: eita, me caguei aqui. É, tipo, basicamente isso. E aí eu queria entender de vocês, qual é a relação de vocês com essas perspectivas de silêncio dentro do cinema, se vocês têm muito medo, como funciona pra vocês, se vocês lembraram de algum filme. Eu sinto que hoje em dia isso está sendo feito e refeito cada vez mais como uma escolha estética. Nem sempre é algo que eu costumo apreciar, porque me soa muito... Não sei, não me soa tão orgânico, sabe? Tem filmes que eles têm escolhas criativas que eu acho muito, talvez, pedantes e me irrita um pouquinho, sabe? Mas, tipo, tá, ok, eu entendi o que é que você tá tentando fazer, sabe? Mas não me soa tão natural, sabe? Mas eu lembro muito de um que usa pouquíssimo de score, assim, tipo, a trilha sonora mais, né? Que é Os Estranhos. O primeiro, Nossa, eu amo esses três. que eu acho completamente assombroso e visceral, assim, e É tão bom. é muito seco, é muito isolado, assim, tipo, o silêncio é muito amedrontador, não pra gente, mas pros personagens também, e o silêncio entre os personagens também é algo que é quase um elemento narrativo dentro do filme, porque os personagens estão em crise entre si, então, tipo, eles não sabem necessariamente como se comunicar. Então, é algo que acaba sendo muito mais significativo dentro do filme, como eles usam. Eu acho muito inteligente. Eu acho talvez um dos melhores exemplos meio que recentes, assim, pós-anos 2000, de filmes que usam muito bem o silêncio. Um que me marcou bastante e aí a experiência do cinema contribuiu ainda mais foi assistindo Hereditário, porque a gente tem aquela cena do carro onde a primeira que a trilha sonora é do maravilhoso Colin Stetson, o braçudo delicioso, o saxofonista perfeito. E tem toda uma construção ali muito frenética dele tentando acelerar o carro e a irmã dele morrendo sufocada no banco de trás e abre o vidro da janela e bate com a cara no poste. E quando bate com a cara no poste, a música cessa e a gente fica quase 10 minutos sem trilha nenhuma. A gente só acompanha o personagem indo pra casa, deitando na cama, e aí a gente tem toda a cena dele amanhecendo o dia e a primeira coisa que a gente ouve são os gritos da Toni Collette, desesperada, porque ela encontra o corpo da filha dentro do carro. Cara, isso pra mim, assim, a partir do momento que ela bate a cabeça no poste, assim, no cinema, a sala inteira ficou em silêncio. Você não ouvia nada. As pessoas pareciam que até respirar, elas estavam respirando baixinho pra não atrapalhar a experiência. E isso foi muito fascinante, assim, e depois quando entram os gritos e aí a trilha volta a crescer de novo, assim. Então esses momentos bem aplicados, assim, eu acho que são sempre fantásticos dentro do cinema de horror. Eu tive que pensar mais nessa ideia de um filme que aproveita bem o silêncio. Primeiro na minha cabeça veio esse truque mesmo, de nesse filme as pessoas não vão poder falar. Então saiu aquele, acho que Ninguém Vai Te Salvar. A do que faz alienígena, isso, né? O do alienígena, mas eu não gostei muito, não. Porque eu acho que aí eles fazem essa proposta e eles enchem o filme de trilha, o que também é interessante, né? Uma coisa meio cinema mudo. Mas esse em particular eu não gostei tanto. Aí depois veio o episódio de Buffy na minha cabeça, que acontece isso, Rush, que é excelente, foi indicado ao Emmy de roteiro, um grande ponto alto da série Buffy, em que vem essas criaturas meio pálidas, meio Slenderman, que sugam todas as vozes da cidade, eles não podem falar. E é muito estranho você ver, ainda mais uma série que é tão
cartunesca e da CW, né, bem over the top, você vê eles terem que ser contidos, me deixou bem impactado quando eu vi a primeira vez. Eu era muito fã de Buffy, ainda sou, mas também é um episódio que também é bem cheio de trilha. E aí, eu acho que o que mais despontou na minha cabeça foi o Black Christmas original, de 74, que é um filme também bem econômico na trilha, porque ele começa nessa sororidade, para quem nunca assistiu, é sobre essa sororidade que tá sendo aterrorizada por ligações anônimas de um cara que fica gemendo. E aí, ao longo do filme, esse cara é um serial killer, ele vai matando elas. E você descobre, a certo ponto, que ele está ali dentro da casa e a casa vai ficando cada vez mais quieta ao longo do filme. Até o final, que é só a Final Girl lá, todo mundo já morreu e ela tá falando com a polícia e ela descobre que o cara tá lá na casa junto com ela e ela grita por ele, pelos amigos, pra ver se alguém tá vivo, ninguém responde ela. E o último plano do filme, que ela acaba matando o namorado achando que é o assassino. Tô dando todos os spoilers, mas gente, eu tô 74. Então, ela mata o namorado, achando que matou o assassino, mas não matou o assassino. E o último plano é esse dela dormindo, e você escuta basicamente só os sons da casa e a risada desse assassino que ainda tá no sótão da residência, enquanto tem o final do filme. E isso é uma das cenas que mais eu acho que me deixou realmente assustado. É um filme que eu fiquei mal depois de ver, de ficar, caralho, realmente fiquei com medo. E é brilhante, é um filme que eu adoro rever sempre. Eu vi tem 2 semanas, era uma das minhas falhas de caráter, era esse filme, eu assisti e eu fiquei muito surpreso, eu achei surreal de bom, assim. Uhum. É absurdo, que inteligente, né? É à frente de seu tempo. É muito. Ele falando sobre aborto, coisa que a gente tá falando agora, é maravilhoso. É uma tradição minha rever todo ano, assim, E eu sempre tento rever, dependendo da rotina do dia, ou na véspera do Natal ou no Natal, assim, é algo que eu tenho que fazer, eu tenho que rever Black Christmas. E daí, se eu tiver tempo e eu tiver disposição, eu revejo os outros remakes também, é meu guilty pleasure. O de 2006 é um dos melhores filmes já feitos. É maravilhoso. É um lacre. É maravilhoso. É o mais próximo que o terror chegou de um Meninas Malvadas legítimo mesmo. Mas eu tava lendo aqui os comentários e o Rafael Dutra, ele falou do Atividade Paranormal. E eu acho que o Atividade Paranormal, vocês falaram também dos found footage. E eu acho que o primeiro Atividade Paranormal, ele popularizou do jeito que ele popularizou por causa da falta de trilha, né? Por causa dessa coisa ultra silenciosa. E metade do filme é só você assistindo o casal dormindo. E ele é muito assustador por causa disso, né? Eu acho que ele é muito eficiente por causa disso. Mas um filme que eu tava lembrando, que ele tem uma trilha, mas ele brinca muito com o silêncio também. É um filme japonês chamado Kairo, ou Pulse, que ele é assustador pra caralho, assim. Ele é um filme do começo dos anos 2000, ele pega toda aquela paranoia com as tecnologias que o Japão tava passando, né? E principalmente essa fase que o cinema de horror japonês, ele tava tentando entender como que essas tecnologias, como essas tecnologias novas conversavam com esse mundo ultra supersticioso e folclórico. Então a gente tem muitos filmes que trabalham com essa relação do Japão, mas do Japão das histórias de fantasma com esse Japão ultra tecnológico que estava nascendo. O Ringu, o chamado, é disso também, né? É um fantasma uma maldição que é transmitida por uma fita de vídeo. Tem aquele filme que eu gosto muito, que é Ligação Perdida, o nome, que é um fantasma que vai ligando para as pessoas no telefone, e o Kairo é sobre computador. Os fantasmas, eles vão invadindo a casa das pessoas pela internet. E é um filme ultra silencioso, é um filme muito elegante, e ele tem cenas muito tensas exatamente porque, você não consegue ver o que os personagens estão vendo, e 2, não tem som nenhum. Então ele é todo muito lento, ele toma muito tempo para construir essas cenas enormes, e é impossível você não achar que você vai cagar nas calças a qualquer momento assistindo esse filme. Tem uma cena que consiste basicamente numa personagem vendo uma mulher de preto andando na direção dela no corredor, e aí o fantasma tá se movendo em câmera lenta, assim, e ele vai se abaixando, e ele vai se encurvando, e não tem som nenhum, e é aterrorizante, é completamente de gelar espinha. É fantástico, esse filme é incrível, esse filme é realmente incrível. O nome é Kairo, ou Pulse, dependendo. E ele teve um remake americano com a Kristen Bell, a título de curiosidade, que é horrível. Eu vi esse remake. É horrível.
o diretor de Kairo, o Kiyoshi Kurosawa, ele trabalhou muito tempo com o Ryusuke Hamaguchi, né, de Drive My Car. E o mais recente do Hamaguchi, o Hamaguchi foi tipo meio que aprendiz ali dele. E o novo do Hamaguchi tem bastante dessas coisas, assim. Que é desse universo de a natureza do Japão e o mundo moderno meio vindo destruir. Ele usa novamente muito do silêncio. E é muito interessante que a floresta é tipo uma espécie ali de entidade que acompanha esses personagens. É o Mal Não Existe, saiu esse ano, é bem interessante. Também não é um filme de terror, tá, gente? As pessoas podem ir enganadas achando que é um filme de terror, mas ele usa desses signos do terror pra trazer essa discussão. Acho que isso também é bem interessante. Me fez lembrar que, até tematicamente, com o que você estava falando, e voltando para a questão de filmes de terror que usam silêncio e a ausência da trilha sonora, Os Pássaros, do Hitchcock, não tem eu amo trilha tanto. sonora, né? É verdade, sim. E é muito assombroso, assim, como ele vai criar todo o design de som do filme, assim, ele vai criar muito esse ambiente que é muito insólito e ele vai ficando cada vez mais caótico. O silêncio, ele realmente, ele vem antes da tempestade nesse sentido. Então, tipo, você tá vendo aqueles personagens em crise, tem toda o caos quando chega o ataque dos pássaros, e quando eles ficam silenciosos também, tipo, é um sinal de terror, você não sabe o que tá acontecendo. E eu lembro muito toda aquela sequência no final, que o filme termina naquele shot muito assombroso e você só escuta os gritos, assim, dos pássaros, assim, aquela coisa ensurdecedora. A cena que ela tá parada e a gente vê o parquinho das crianças no fundo. Ah, e essa os é terrível. pássaros vão chegando um a um. É tipo assim, você quer entrar na tela e dizer: mulher, apaga esse cigarro, por Deus, sai daí. Essa cena é tipo absurda. Os Pássaros é meu preferido do Hitchcock, gente. Então eu sou muito alucinado por esse filme. Eu acho sempre assim muito absurdo o clima de mistério. Eu sei que ele fez o inferno na vida da diva, mas é assim, ele era assim, era o jeitinho dele, ele era problemático. Exato. Todo mundo já morreu, o problema já passou. Sabe? Pior que ela tá viva, não tá? Ela tá viva. A TV acho que ela tá viva. Mas ele morreu você tem também. Ele morreu. ela tá viva e belíssima, Mas postando ela foto tá- com toda a família. Exato. Exato. A vingança final dela é ainda estar viva, sabe? Ela é a final Do- girl. Era dona de leão, trouxe ao mundo a mãe da Dakota Johnson. É verdade. Melanie é verdade. Griffiths. A Melody Griffith. Elas são uma família The maluca. Griffith, de Cecil B. DeMente, sabe? Viveu bem. E dublê de corpo. E dublê de corpo. Além dessa pergunta do uso de silêncio, eu fiz 2 perguntas pra vocês, que era a tarefinha pra chegar aqui. E a primeira era uma trilha de sonora de filme de terror que você considera icônica. Eu separei aqui o Bebê de Rosemary, do Christoph Komeda. Porque eu acho absurdo, assim, o filme começa e termina com aquela música que é tipo uma canção de Niná com a voz da Mia Farrow. Mas dentro do filme, assim, o uso do jazz, de toda uma experimentação, tipo assim, cria um clima completamente assustador. Eu acho até hoje Bebê de Rosemary um dos filmes mais assustadores que eu já vi. Eu acho que a forma como o filme cria tensão ali, você fica sempre numa expectativa e você fica tão perdido quanto ela, é muito absurdo. Eu acho que grande parte disso tem a ver com o cenário, né, onde eles estão ali, aquela forma como aquele cenário é filmado, e eu acho que a trilha é muito fundamental para criar essa correlação com esse cenário, assim. Então tem momentos muito icônicos dessa trilha do Christoph Komeda. Mas queria ouvir de vocês. Eu gosto muito da trilha do Philip Glass pra Candyman. Eu acho. Ai, perfeito. Perfeito. Eu não acredito que você roubou a minha resposta. Eu não acredito. É sério. Pense em outra. Você ódio. tem até o final desse monólogo pra pensar em outra. Que raiva. Mas eu acho que é a minha trilha favorita de todos os tempos. Ela é muito linda, ela é muito, muito, muito bonita. Ela tem essa coisa que eu gosto muito em filmes de terror, que é quando eles fazem essas quase que músicas de ninar também. Que tem no Bebê de Rosemary, tem no Chamado, né? Que o tema do filme é uma música de ninar. Eu acho que o Suspiria tem um pouco disso também, de ser essa coisa de um tom um pouco infantil. Mas eu acho um desbunde, eu acho muito, muito bonita. Quando começa com o pianinho e a música vai crescendo para aquele coral. É muito angelical e muito triste. E eu acho que dá um tom de tragédia
muito específico pro filme, e eu acho que talvez um dos maiores problemas do Candyman de 2020 é que eles abandonam essa trilha pra fazer uma genérica qualquer de qualquer filme de terror. E faz falta naquele filme. Aquele filme é um filme silencioso. Aquele filme faz falta uma trilha forte pra engrandecer essas cenas, mas não, eles decidiram abandonar a melhor trilha de todos os tempos por uma de banco de áudio, sabe? E é muito interessante como a trilha dele conversa com toda aquela arquitetura da cidade, como a cidade é filmada, assim, e a trilha dialoga com aquilo. Tem aqueles grandes planos dela andando, assim, pelos espaços que são, tipo, muito brutalistas, umas coisas assim, é, tipo, muito interessante. Eu acho esse filme muito absurdo, assim. Eu acho que ela traz uma sensação muito específica disso que eu falei, tava falando do Cairo, que ela tem muito esse encontro do folclore, da lenda urbana com o mundo moderno, né? Então tem essas superstições de uma comunidade que vão de encontro a essa cidade gigantesca que está sendo engolida pelo capitalismo, e ele traz essa trilha essa trilha que é um coral para isso, que dá um tom mais clássico, mais elegante para a sujeira do filme. Dá um contraste muito interessante e tudo se complementa muito bem. É um filme maravilhoso. Eu acho muito foda que ele já vinha de uma carreira muito extensa, com uma produção riquíssima, e só na década de 1990 ele lança a do Candyman, ele lança a trilha do Truman, e ele já começa a trabalhar na trilha do As Horas também, que é outro espetáculo de trilha sonora. Não é terror, mas são assim maravilhosos os trabalhos todas as trilhas perfeitas. Essa trilha sonora toda do Candyman, eu sou muito obcecada por ela. Porque ela é tudo isso. Tipo, eu acho ela muito romântica, muito trágica, muito gótica. Ela é muito gótica. Ela tipo, é um exemplo perfeito de trilha sonora gótica. E eu lembro muito que eu assisti Candyman no original quando eu era muito pequeno. E demorou muito pra eu rever. E eu lembro que teve um certo contato de um terceiro elemento que me fez revisitar Candyman, que foi American Horror Story. Quando as temporadas iniciais de American Horror Story, né, elas eram muito esforçadas, né? E daí eu lembro que na segunda temporada, em Asylum, eles usam muito trilhas sonoras clássicas de filmes dentro dos episódios. Tem um episódio que eles usam o Bucket of Blood, de Carrie, e eu acho que é exatamente no momento em que a Lana Winters ela engana o serial killer, e ela tá saindo do sanatório com a gravação que vai mostrar que ele é o assassino. E daí eles usam todo o Bucket of Blood nessa cena. E daí eles usam também o tema principal de Candyman em outro momento. E eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, sei lá em 2012, quando estava sendo exibido inicialmente essa temporada, eu fiquei, não, pera, eu conheço essa música, de onde eu conheço essa música? E daí eu tive que pesquisar e eu vi que era de Candyman. Daí eu fui rever Candyman por causa disso. E eu sou completamente obcecado por ela. Mas já que o Luiz roubou a minha resposta, outra que eu adoro e que ela é super maluca é a do Massacre da Serra Elétrica original, que é um dos meus filmes favoritos, ponto, da história, assim, de terror, do cinema. Mas eu sou muito fascinado também pela trilha sonora dele, porque, se eu não me engano, o Tobe Hooper que co-assinou também essa trilha sonora junto com outro cara. Mas é uma trilha sonora completamente incidental, assim, é só barulhos metálicos e arranhões e coisas estranhas, e você fica completamente atordoado, e é muito sufocante, é muito atmosférico. Eu adoro a trilha sonora toda do Massacre da Serra Elétrica. Perfeito. Comentário do Thiago Rocha, nosso apoiador aqui. Ele falou: particularmente gosto muito da trilha do Massacre da Serra Elétrica dos anos 70. A música combina muito com o clima do filme, mórbido, pesado, nojento, seco. Super, super, super. Assina embaixo. A minha vai ser também dos anos 70. Eu ia falar Carrie, mas eu já falei antes, então eu vou falar outra do Pino Donaggio, que é a do Inverno de Sangue em Veneza. Falando também de trilhas que super complementam a arquitetura de uma cidade. Eu acho incrível, primeiro como o filme começa, que é a cena é sobre um casal que perdeu essa filha que estava brincando no jardim. Eles moram nessa casa linda e super cheia de natureza, tem um córrego, a menina morre afogada. E aí depois disso eles estão viajando por Veneza, e meio que tentando, né, tocar a vida depois desse luto enorme. Só que lá eles encontram essas duas videntes que falam que a filha
tá tentando se comunicar com eles. E o pai vê esse vulto de uma pessoa pequena vestindo um casaco vermelho. Ele acha que é a filha, ficou obcecado por isso. E ele vai sendo consumido por esse espiral de luto. E a trilha do filme do Nadia é maravilhosa, porque eu acho que ela, que nem Carrie, equilibra também essa questão do idílio e do horror. Eu acho que ela faz um trabalho muito bom de introduzir aos poucos o horror que está por trás dessa viagem, e as circunstâncias vão ficando cada vez mais graves até a perseguição final, que é ele ensandecido correndo pelas ruas de Veneza, que são um labirinto atrás dessa criatura, até o final fatídico, bem trágico que tem a história, e a revelação de quem é esse vulto vermelho que ele está perseguindo. Essa cena em específico ela é tão voraz, a trilha, e acho que ela me marcou muito. Ao mesmo tempo que o filme tem momentos como acho que talvez a parte mais famosa dele seja a cena de sexo, que é uma cena de sexo bem realista e naturalista, que se mescla ali com eles se aprontando. Essa cena também tem uma trilha muito delicada e, enfim, são contrastes muito bonitos nesse filme, que acho que é um dos melhores filmes de terror da história também. É maravilhoso. Nicholas Roeg, grande homem. Eu vou pra um mais recente, filme que tá completando 10 anos em 2024, que é o meu filme favorito da década passada, que é o It Follows, direção do David Robert Mitchell, impecável, assim, e a trilha sonora do Disaster Peace, que é um produtor. E, assim, os primeiros minutos do filme você não tem a menor ideia do que tá acontecendo, e a trilha sonora, ela é responsável por te apresentar e falar, tem alguma coisa muito bizarra acontecendo aqui, e aquele sintetizador vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí corta pra cena da menina toda descadeirada, desconjuntada, quebrada, dobrada praticamente ali. E isso te introduz de um jeito muito absurdo dentro do filme. E eu acho lindo como ela é ao mesmo tempo uma homenagem às trilhas do Carpenter, no sentido de brincar com essa coisa do sintetizador minimalista, mas ele leva pra outras direções. Tem horas que é absurdamente alto e incômodo, e aí de repente ele vai pra umas camadas mais ambientais, mais delicadas, assim, uma coisa muito contrastante dentre esses extremos e que dialoga totalmente com aquilo que está sendo proposto no filme, assim, você vai sendo conduzido pela trilha junto com o que está sendo apresentado nas imagens. E é um espetáculo, assim, recomendo muito, 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 muito. Eu amo essa trilha, eu acho ela maravilhosa. Era uma resposta que eu pensei também. E eu gosto muito da trilha do Bodies, que é do Disaster Appearance também. É maravilhosa, é maravilhosa, é maravilhosa. E eu tava até pensando que eu queria perguntar, não só trilhas sonoras de filme de terror, mas músicas feitas para filme de terror. Que é quando eles estão ali fazendo um filme e eles chamam um artista pra compor uma música pro filme, geralmente pra crédito ou pra ser um tema do filme, que não é uma trilha sonora, né? É uma música original pro filme. Porque eu tava lembrando da música da Charlie pro Bodies, que é maravilhosa também e seta muito o tom do filme. E eu queria perguntar isso pra vocês, se vocês lembram de alguma música original que foi composta pra um filme de terror que marcou bastante. Nossa, de cabeça, assim, eu não consigo lembrar. Acho que é muito fácil assim, Luiz, você já pegar pra você e deixar a gente se escolhendo aqui. Você pegou uma música ótima e deixou a gente aqui sem lembrar das coisas. Eu tinha esquecido disso, você falou do It Follows, eu lembrei. Essa é uma tradição que eu adoro e que eu sinto muita falta. E eu lembro que ano passado eu fiz uma thread no perfil do Esqueletos lá no Twitter sobre isso, sobre tipo filmes de terror que tem canções originais, temáticas originais, né, com artistas, etc. Que eu sinto muita falta disso e nesses últimos anos eu sinto que aos poucos é uma tradição que está sendo resgatada. Teve a música da Charlie por Bares, teve a trilha sonora toda, basicamente, de I Saw the TV Glow, tem vários artistas fantásticos fazendo músicas temas. Tem a música da Caroline Polachek, que é linda. Pânico 6, ano passado, teve a música do Demi Lovato. A pior música do mundo. Eu lembrei de uma que o filme é ruim, mas a música é boa. É aquela releitura de Chapeuzinho Vermelho. Tem uma música que se chama The Wolf, que é da Fever Ray. É verdade. E é excelente. Garota Capa Vermelha. Nossa, perfeito. Essa música é uma das melhores da carreira dela, assim, absurda de boa. Eu amo todas as músicas das trilhas sonoras de Crepúsculo, né? Eu nunca nem terminei de ver os filmes, mas eu adoro as músicas que a Lick Lee fez, é tipo maravilhosa também. Então, é uma coisa que eu lembro. Que eram músicas Casar com A Thousand Years de
fundo. Esse é cave. Nossa, eu acho que talvez um dos casos mais curiosos de músicas feitas especialmente para filmes de terror é que aquela música do Michael Jackson, Ben, né? Originalmente era uma música que foi feita para um filme sobre um rato assassino. Então o Ben da música é um rato assassino que o protagonista tem uma relação obsessiva. Isso é muito especial, sabe? É muito especial porque é algo que furou completamente a cultura, sabe? Tipo, ninguém sabe disso. E é uma informação que sempre que eu tenho a oportunidade de dar pra alguém, eu faço questão, porque eu quero ver a reação das pessoas descobrindo isso. Meu Deus, eu não sabia disso. Me fez lembrar de Pet Sematary, dessas músicas que são... Essa música é perfeita, e o filme nem é tão bom. Exato, Os a música é muito melhor que o filme. Também. Cry Little Sister é um lacre. Eu adoro a da Hora do Espanto. A Hora do Espanto tem uma música tema maravilhosa, que se chama Fright Night também. É super anos 80, sabe? É super popzão anos 80. E ela não tem disponível em nenhum Spotify, assim, tipo, é só no YouTube, porque os direitos é uma bagunça, sabe? Dessa leva que também sofreu disso, não tá disponível no Spotify, só tá no YouTube, é de Sleepaway Camp. You're Always What I've Been Looking For. Eu acho que o nome da música é maravilhosa. É o tema da Angela. Da Angela. Eu ia dizer, completando o que o João tá falando, mas eu acho que a gente tá no momento de músicas originais de filme de terror, porque esse ano a gente teve 2 filmes que são sobre cantoras pop em filmes de terror, que é o Sorria 2, que acabou de estrear, e o Armadilha. O Grande Sorria 2, Armadilha. Grande Armadilha, maravilhoso. Grande Armadilha, filme do ano. 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 Best New Artist, sabe? Best New Artist. The Eras Tour, o melhor que o filme do The Eras Tour. A Lady Raven é muito, muito maior do que eu esqueci o nome, Sky Riley. Muito maior do que a Sky Riley do Sorria 2. Ela esmurra a Sky Riley. Não gostei muito das músicas do Sorria 2. Eu acho que é um problema quando as pessoas fazem filme falando, essa vai ser a música pop de sucesso e a gente vai fazer isso pro filme. Eu acho que imediatamente a descrença é quebrada, porque a música nunca parece ser um hit de verdade. Mas o Armadilha fez isso melhor do que o Sorria 2, eu acho. A Lana fez uma regravação de Season of the Witch, né, pra aquele... Histórias assustadoras pra contar no escuro. E é ótimo esse cover dela. Ela ótima. Ela fez a regravação do Malévola também. A minha irmã se cagava desse cover dela. Ficava com... O Carlos Alexandre comentou aqui, ó, a música do Bon Iver com a St. Vincent para Crepúsculo também é tudo. Inclusive, ela é a mais tocada da St. Vincent, que é Roisin. Sim. E ela é a segunda mais tocada do Bon Iver, só perde pra música com a Taylor Swift. Por Deus. E o Marco Antônio Gomes relembrou a música do Tom York pro Crepúsculo, é maravilhosa, aliás. Verdade. Pra gente fechar, então, a última pergunta, era uma possibilidade de som completamente inesperado que você se surpreendeu e que lhe deu medo. E eu separei a trilha sonora de O Homem de Palha. Ai, vagabundo, ladrão, bandido. Você ia colocar essa também? Então a gente pode ir junto, eu falo e você vai junto. Que é do Paul Giovanni com a banda Magnet. E é tipo... uma perspectiva completamente maluca, porque é uma trilha folk, assim, ela tem umas canções que são, assim, meio pra criança também, tem essa coisa, mas de uma perspectiva folk. E é muito engraçado, porque você ouve a música, se você ouvir a música fora do filme, você vai pensar assim, umas músicas bonitinhas aqui, da colônia. E aí, quando você coloca elas junto com o filme, fica assim, a música mais esquisita do mundo. E ela funciona maravilhosamente bem dentro do filme, e você pode ouvir assim no seu dia a dia, ninguém vai dizer, ele tá ouvindo uma trilha de um filme de terror esquisitíssimo. E acho que isso é muito interessante. Você tá falando de filme de 1973, porque eu tô falando do filme com o Nicolas Cage. Brincadeira, não, jamais. Aquele filme é um horror. Mas de fato é uma trilha maravilhosa, essa pegada acústica. Eu li um texto há muito tempo atrás, até tentei procurar ele de novo para essa pauta, eu não encontrei, que eles analisam o impacto dessa trilha sonora na consolidação do movimento freak folk ali no começo dos anos 2000 e o quanto essa temática acústica ali vai impactar Joanna Nilsson, vai impactar Animal Collective, Devendra Banhart. Joanna Nilsson, que é usada na trilha de Os Estranhos. Aí, tem uma cena que do nada começa a tocar o vinil e tá tocando Joanna Nilsson com a voz esquisita dela. Aquela vozinha de elfa, tirururu. Então, assim, mas fico com essa também, junto com o Renan, The Wicker Man, 1973. Filme absurdo de bom, muito antes de Midsommar, terror na luz do dia, assim, fantástico, fantástico. Eu tava pensando, mas é porque eu revi ontem, A Substância.
E primeiro, o uso do som do filme é algo que me chamou muita atenção revendo. Porque a primeira vez que você vê o filme, você só tá meio atordoado ali durante as 2 horas e meia, né? A segunda vez que eu revi, eu tava prestando um pouco mais de atenção. E eu gosto muito do som do filme, né? Como ele é esse ASMR do inferno, praticamente. Tem muito som no filme, tem muito uso do som mesmo. E eu me chama muita atenção, que é o que as pessoas estão falando bastante, mas a cena dos camarões, do Dennis Quaid comendo os camarões. Nossa, que cena nervosa que dá naquilo. A agonia daquilo é o som das cascas do ele camarão. tirando os rabinhos. Ele botando na boca. Quando ele acende o cigarro também, vai ver aquele frio ancestral na espinha. É um filme que trabalha muito bem com os sons. E o techno também da trilha sonora do filme, que a gente tá em 2024, ano do techno. Sim, né? isso quer dizer, as melhores trilhas. E a trilha da Substância também, que eu gostei bastante. Mas uma que é inusitada, e você falou do Wicker Man, e eu lembrei de um curta, que ele até popularizou no TikTok esses tempos, eu conheci pelo TikTok, vergonha, mas tudo bem. Que é um curta de 83, que o nome é Possibly in Michigan, que é um musical de terror sobre 2 mulheres que estão no shopping e elas começam a ser seguidas por um canibal. E é uma musiquinha, não é uma música de terror, é uma música mais alegre, é uma música mais animada, só que é muito uncanny. Ela cria uma sensação muito ruim e muito estranha pra aquele curta, que é muito bacana, e tem completo no YouTube, fica a dica. Parece uma música de Vocaloid, é muito estranha, sabe? É muito bizarro. Só que é tipo anos 80, sabe? Todos esses TikToks que vocês verem, que estão, tipo, emulando terror analógico, sabe? Que é só, tipo assim, alguém em casa, dela escuta algo estranho, tem aquela imagem de fitinha, e daí tem alguém com um rosto esquisito, com a boca aberta no fundo, plagiando esse curta dos anos 80. Você acha facilzinho, as imagens já são bem assustadoras, eu vou assistir depois. Creepy para um caralho. Nossa, que bizarro. Uma possibilidade de som completamente inesperado que me deu medo. Não apenas medo, me deu angústia, E é um som que eu não consigo esquecer. Eu vi isso já faz 7 anos, provavelmente. 7 anos. E é algo que eu não consigo tirar da minha cabeça. A gente tá fazendo lá no Esqueletos um spin-off de Twin Peaks, né? E em breve a gente vai chegar na fatídica 3ª temporada, o Revival. E nesse Revival que foi lançado em 2017, tem uma pontinha da querida Sky Ferreira. A Sky Ferreira faz uma pontinha. E se você já assistiu Twin Peaks The Return, você sabe exatamente qual é o som que eu estou me referindo, que é a personagem dela tem, por algum motivo, uma coceira, uma alergia na axila. E ela fica coçando. E esse som, ele é muito proeminente. E eu não consigo esquecer, eu não consigo tirar da minha cabeça o som da Sky Ferreira coçando o próprio sovaco, violentamente, em Twin Peaks. E é longa a cena, ela dura quase longo. 10 minutos. É 10 minutos de É um diálogo horrível. muito estranho, que ela só para a cada 2 frases pra ficar coçando e ficar aquele... É horrível. É horrível. Aí você falou dessa 3ª temporada, eu acho maravilhoso toda a série de apresentações, que todos os episódios encerram com alguém se apresentando. Ele leva Chromatics, leva Sky Ferreira, leva uma galera muito foda. Eu não sei se a Julie Cruz ainda tava viva e se ela participou. Tava, ela Tava, né? Penúltimo ela canta no final. Nossa, é absurdo, assim, eu amo a 3ª temporada e eu amava ainda mais por, tipo, saber que todo final de episódio ia ter alguma surpresa de alguém cantando ali, foi incrível. O meu acho que vai mais na linha do Luiz, porque eu também revi essa Substância ontem, eu também estou pensando em sons de comida. E tem um filme em especial que chama Flux Gourmet, que é do Peter Strickland, que é esse diretor britânico muito interessante, que eu acho que ele sempre é muito bom em misturar humor e terror, e sempre fazer coisas bizarras. Tem esse outro filme dele que é sobre som, que é o Barbarian Sound Studio, que é sobre um artista. É maravilhoso, né? E é justamente sobre um estúdio de dublagem italiano que é um cara que tá trabalhando na dublagem e no Foley desse filme de terror Giallo, e aí ele vai se misturando com o filme que ele está dublando. Mas eu acho que o que é mais interessante no som é o Flux Gourmet, que é bem pirado e é sobre esse grupo de artistas meio vanguarda que vão para uma residência artística em que a proposta deles é fazerem música com sons de comida. E eu acho que não existe nada mais grotesco do que nojeira com comida. Eu não sei porquê. Eu acho que o ato de comer é uma coisa muito primal e muito asquerosa. A gente normaliza. E aí, se ela fica um pouco perturbadora, ela fica muito perturbadora. E não é nem exatamente filme de terror, mas os sons que eles captam dos
cremes, da comida e depois do processo gástrico que acontece depois da alimentação. Tudo me marcou muito. E é uma trilha muito bizarra, tá no Spotify com a... Deixa eu ver qual que é o nome da banda. Sonic Catering Band é o nome da banda do filme. E é muito interessante. Nossa, eu não vi esse. Tem também não. A Guidoline, né? Vou procurar pra ver. Não, ela tá maravilhosa. Tem o menino Isa Butterfield. E acho que é a Fátima Mohamed, que é meio que a musa do Strickland. Ela tá maravilhosa. Eu acho que nós fechamos, nós falamos um monte. Os nossos apoiadores hoje também participaram bastante. O Marco Antônio Gomes até falou, pessoas mastigando. Se vocês começarem a perceber como as pessoas mastigam estranho, nunca mais vão para um restaurante da mesma forma. Para terminar com essa imagem para vocês. Eu quero muito agradecer a presença dos três, Thiago, Luiz, João. Foi maravilhoso. Que queria poder fazer isso todo ano, fazer o encontro do Vamos Falar Sobre Música com Esqueletos, que foi divertidíssimo. Espero que vocês tenham gostado. Deixo esse espaço final para que vocês tenham as redes sociais de vocês, serviços, toda aquela propagandinha. Primeiramente agradecer pelo convite, a gente adorou, eu me diverti muito. E vocês têm que vir para o Esqueletos um dia também, pra gente falar de alguma coisa relacionada à música também, algum musical de terror talvez. Mas o Esqueletos no Armário, você encontra a gente no Spotify, pode ser Esqueletos no Armário ou Esqueleto Twin Peaks, você acha a gente também. @esqueletosgays em qualquer rede social. Atualmente a gente tá bem mais ativo no Blue Sky do que no Twitter, mas siga nos dois também, de qualquer forma, e no Instagram. A gente também tá no Letterboxd com @esqueletosgays. A gente tem um site que é esqueletosnoarmario.com, que a gente publica review de filme e tal, que é um pouco mais sério, né, do que as nossas outras redes. E também você pode conferir o nosso Apoia-se, que é apoia.se/esqueletosgays, que a gente primeiramente libera os episódios, assim que eles estão prontos, editados, a gente libera lá para os nossos apoiadores, a gente libera com antecedência também os episódios do Esqueleto Twin Peaks, e a gente faz episódios especialmente para apoiadores também, então se você quiser ouvir, inclusive tem um episódio sobre o Coringa 2 lá, então já linkando com música, é um musical, não é um musical? Você vai descobrir escutando lá no Apoia-se. Será que é ruim? Não sei. A gente vai ver. Você vai ter que assinar para saber. Será que é jazz? Que é pop? Será que é jazz? É classical pop ou é jazz? A gente vai debater tudo isso lá no Apoia-se. A gente tá também com um projeto de começar a fazer watch parties com os nossos apoiadores. Então você pode ir lá, porque a gente fez uma... eu não sei quando esse episódio vai ser. Então recentemente, ou daqui a pouco, vai ter uma watch party com Plano 9 do Espaço Sideral, do Ed Wood, que é muito bacana e faz parte da nossa programação de Halloween. Se você quiser me seguir, você pode me seguir no Instagram com @MachadoLue, no Letterboxd é Z com Luiz, se eu não me engano. No Blue Sky é Scrabroso, porque uma vez eu fui banido e daí eu tava tentando pegar outra arroba e daí eu consegui esse, daí eu nunca mais larguei dele, daí eu tive que botar isso em tudo para as pessoas me reconhecerem. E eu tenho TikTok também, que eu posto vinil e mídia física. E eu tenho um perfil no Instagram e um TikTok que eu posto minhas coleções de mídia física, que se a gente não mostra para as pessoas é como se a gente não tivesse, né? Que é @coisascabrosa também. Eu sou o João, se vocês quiserem me achar nas redes Neto do Jô, tanto no Blue Sky quanto no Letterboxd. Sou bem ativo nesses dois, o Twitter eu parei de usar, não voltei, não pretendo tão cedo. E no Instagram, se vocês quiserem me achar lá, é @joneto com 3 O's no final. O meu, eu acho que é Tigele, do Blue Sky, e no Twitter, que eu também parei de usar, não sei se eu vou voltar, mas talvez volte. E no Instagram é Tigele CLE, Jellicle, de Jellicle Cat, do musical Cats, também é um grande filme de terror, que também tem grandes músicas. E acho que isso também é Thiago Gelli no Letterboxd, e acho que é isso de rede, eu não tenho TikTok não. Arrasaram. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. It's Croctober, the official celebration of Crocs fans like you. So whether you like to rock your classic clogs, get cozy and fuss-lined, personalize with your favorite Jibbitz charms, or even, dress up like a clog for Halloween, it's time to tell your story and share your style. Join the Croctober celebration with Crocs fans around the world.
Go to Crocs.com to discover the range of shoes and find a pair that's iconic like you. Crocs, celebrating you all month long. Toque, toque. Quem é? Isadora Almeida. Oi, gente. A nossa Chegando bruxinha. Wicca, chegando aqui para o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Toque, toque. Nick, quem que tá aí? Bom, estamos aqui para falar do Não Paro de Ouvir, esse bloco que a gente traz novidades musicais. Tem disco da semana? Eu tenho no meu coração. Temos disco e música, né? Não sei, tô perguntando. Eu acho que a gente pode começar falando sobre a icônica volta de Xadê com Young Lion, a música que parou o Brasil e o mundo na última semana. Eu fiquei de cara, a mulher é foda. 6 anos sem lançar música inédita, mais de 10 sem disco novo. Ela volta com essa preciosidade, que é uma reflexão lindíssima sobre a maternidade e a relação dela com o filho dela, que é um homem trans. E o peso que ela sentiu de não ter percebido isso antes. E, nossa, que música tô arrepiada bonita. só de você falar. Não dá pra ver, mas como eu tô... é bom a gente ver que tem gente das antigas que volta com a cabeça, ó, maduríssima, pronta, aberta, sabe? Fiquei muito fascinado. E eu achei até que foi um erro eles lançarem junto outras músicas da coletânea, né? Faz parte da coletânea Transa, que aquele selo Red Hot Plus tá lançando pra arrecadar fundos com foco em pessoas queer e não binárias. E aí acabou que, tipo, meio que ela eclipsou todos os outros lançamentos que vieram juntos. Veio música do André 3000, ali veio umas coisas incríveis. Eu fiquei encantado. E vocês, o que acharam? Achei belíssima. Eu acho que a Xadê é sempre uma coisa muito incrível, como ela consegue transcender essa coisa do tempo, assim. E ela entende que o tempo dela é sempre o agora, assim. E toda vez que ela volta, a gente se encanta de novo e fica assim, meu Deus, que mulher incrível, que coisa maravilhosa existir junto dela. Eu queria tanto que ela lançasse um disco completo. Então, eu tô achando que pode ser que venha aí, não? É porque antes ela fazia 10 em 10 anos, né? Mas daí a pandemia bagunçou e atrasou. Então ela não voltou. Mas eu tô Tomara. achando que vem aí. Mas ela tem uma coisa meio de Ângelo, né? Não sai de casa se não for pra fazer coisa perfeita. Então, assim, espero que venha coisa boa por aí. É isso. Mais, né? Mais coisas boas. E temos um disco da semana aqui, que é a volta do Tyler, The Creator, com Chromacopia. Eu já havia recomendado os singles que ele havia lançado. E ele volta agora com esse discão, o primeiro dele em 3 anos. Mais um refinamento estético absurdo, uma identidade visual incrível. Ele fez o lançamento nesse final de semana aqui, no anterior aqui que a gente tá gravando. Absurdo, adorei. Ele não colocou as pessoas que participam dentro do disco, mas tem várias participações. Tem Daniel Caesar, tem a Doechii, tem um monte de gente foda ali, Lil Wayne cantando junto com ele. O brasileiro Pedro Martins, né? Ele toca numa das faixas. Eu não vi, isso eu não vi, amigo. Eu só vi. Ele toca em Tomorrow, ele isso. compartilhou. Sério? Compartilhando e falando quanto ele tava feliz de ter participado desse legal. Que projeto. bafo! Tá aqui no Brasil com o Thundercat, só curtindo, né? Eu fiquei de cara. O que você achou, minha amiga Isadora Almeida? Gente, eu gostei bastante. I'm a big fan, entendeu? Eu gosto bastante do Tyler, né? Tipo assim, ele sempre me emociona. Acho sempre muito vanguardista tudo que ele faz, cara. Tipo, sempre ele vai ditar alguma coisinha ali pras pessoas. E sei lá, pra mim, nunca bate pretencioso, sabe? O que eu acho uma coisa difícil, assim, sabe? Tipo, eu não acho que o som dele soa arrogante, que ele quer, tipo, mudar, sabe? Assim, tipo, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer isso. Eu gosto sempre muito da identidade visual que ele consegue fazer, tipo... É meio que num limite do que é estranho, do que é bonito, sabe? Tipo, sempre mexe comigo, assim. Eu acho muito legal o quanto a identidade visual pra ele sempre é uma coisa. Tipo, precisa ser algo. E eu gosto muito também que isso se reflete na moda, né? Ele, tipo, é um amante, assim, tipo... Ele já teve várias coleções com várias marcas, enfim. Então eu gosto muito, assim, de ver isso também, sabe? Que é um trabalhinho ali... meio 360, né? De tipo, sempre trazer inovação pra vídeo. Então, tipo assim, gosto bastante, gostei bastante. Talvez um dos
que eu mais gostei dos últimos 3 álbuns, acho que eu gostei mais desse. Eu Gostei ainda bastante desse fico álbum. com o Igor, eu acho ainda meu favorito ali, mas... Não, é bem bonzão, mas esse aqui, acho é que eu ouvi poucas vezes, eu acho que ele ainda vai crescer, sabe? Tipo, gostei bastante. eu tô indo atrás das referências, as coisas que ele traz, a capa ali que remete a David Bowie no Heroes, tudo isso vai, eu acho que a graça do trabalho do Tyler Muito é aí a gente foda. indo atrás dessas referências. Exato, aí descobrindo. Exato. Vamos lá então, gente. Nick, o que você traz? Bom, essa semana saiu um monte de coisa boa, tipo The Army, da FBC, Soccer Mommy, mas eu não consegui ouvir nada. Então eu vou com 2 diquinhas aqui. Ô, louco. Yuri lançou Echo, uma faixa bem bonita, produzida pelo colaborador frequente já, que é o Chris Gretsch. É uma faixa que fala sobre amor, assim, é uma coisa bem soturna, mas ao mesmo tempo bem pop, bem acessível. É o primeiro lançamento do Yuri desde que ele lançou o Soft Scars de 2023. Achei bem bom. E mais uma faixinha que é o Romy and Sanfa com I'm On Your Team, que faixa maravilhosa, assim, um encontro talvez das vozes mais bonitas ali do Reino Unido. Eu adoro as vozes deles e juntos ficou uma coisa maravilhosa. É uma faixa super reducionista, assim, tipo o Sanfa no piano e uma batidinha bem minimalista. Enfim, a versão de estúdio é linda e a versão também deles cantando a capela, só eles no piano, né, também é muito bonita. E é isso. Muito bom. Renan Guerra, o que você traz? Bom, de singles, a Felipe Cato tá preparando um single especial para meio que encerrar essa fase de regravações que ela fez do repertório da Gal Costa. Tem 2 faixas que ela já cantava nos shows e que agora vão ser lançadas em single. Então saiu nessa última semana Chuva de Prata e nessa semana que o episódio tá saindo, sai mais uma faixa. As 2 vão formar um compactozinho que vai sair em vinil também agora no mês de novembro. Mas a versão dela de Chuva de Prata é ótima, é uma coisa que tinha ficado de fora do disco, porque eu acho que não combinava muito ali com aquele conceito do disco, que era uma coisa mais soturna, mas era uma faixa muito importante nos shows e ficou uma versão muito, muito bonita ao vivo. Quem lançou um deluxe foi as Coco Rose. O La Maison de Montreux tá completando 20 anos e elas lançaram uma versão deluxe do disco, né, que é o disco de estreia das irmãs, e tem uma faixa bônus, que é Hairnet Paradise, tá no finalzinho ali. E eu fiquei esse final de semana meio voltei nesse disco, assim, é tipo muito foda o que elas fazem nesse disco, é muito interessante. Acho que pra quem não conhece o trabalho das Coco Rose, vale demais revisitar esse disco, aproveitar que ele tá completando 20 anos. Quem lançou 2 discos, na verdade, foi o Nicolas Jar, músico experimental. Roubou minha dica. Divide, meninas. O Nicolas Jar lançou um projeto, né, que é o Piedras. Tem o Piedras 1, Piedras 2. O Piedras surgiu, na verdade, quando ele foi fazer uma apresentação no Chile. E ele começou a trabalhar em torno da memória das vítimas da ditadura militar do Pinochet. E a partir disso ele acabou desenvolvendo esse projeto e depois expandiu. E aí ele se transformou nesse que ele chamou de Archive of Piedras. É bem interessante. Arquivo, isso. Esqueci que são as latinas. Arquivo de Rádio Piedras, que saiu em janeiro deste ano e é uma radionovela, assim, um radiodrama. E aí esses 2 discos são tipo as trilhas dessa radionovela que ele criou. É bem interessante que essas faixas você pode, além de ouvir na sua plataforma de streaming, você pode adquirir elas no Bandcamp e grande parte do valor arrecadado vai ser doado para entidades palestinas e também para entidades Walmapu, que é os grupos indigenistas que são responsáveis ali pela preservação da identidade cultural dos povos Mapuche no Chile. Então achei bem interessante esse link que ele faz, tem tudo a ver com o tema mesmo do trabalho. Eu acho que é um trabalho, para quem não conhece o trabalho do Nicolas Jar, ele faz uma música que é eletrônica, mas é bem mais ambiente, cheio de experimentações, de sonoridades, e acho que é bem interessante como ele se coloca dentro desse cenário, que é lidar com essa memória bastante triste e violenta da América Latina de uma forma geral. Acho bem interessante, é bem bonito. Piedras 1 e Piedras 2. E além disso, eu estou muito apaixonado pelo novo disco da Laura Marling.
Ai, não ouvi ainda. Conta. Ai, tá muito bom. Laura Marling é tipo uma artista que tudo que ela faz é muito bom. Eu amo mas ela. tem momentos em que eu me apaixono mais pelos discos dela, assim. Tem uns que batem mais forte, assim. E esse bateu, assim, muito rápido. Estou me sentindo maternal, dona de casa, com as minhas crianças correndo pelo quintal já. Se chama Partners in Repeat. É um disco que ela fala um pouco sobre essas experiências dela com a maternidade, todas essas coisas meio íntimas dela. Eu acho que ela é uma das grandes compositoras, assim, desses últimos muitos anos, assim. Ela traz essa conexão com aquelas grandes compositoras como Johnny Mitchell, Marianne Faithfull. Toda essa forma de compor e de cantar e de olhar para a canção de uma forma muito bonita. E é um disco muito, muito bonito, assim. O cuidado da produção, o detalhe de como cada instrumento entra, de como cada coisa vai se encaixando. É como que ela tá nos levando por essa história, por essa narrativa que ela tá contando, assim. Eu fiquei muito apaixonado. Eu senti já que vai ser daqueles que vai ficar no repeat aqui em casa durante Eba! muito tempo. Então estou muito feliz com este novo disco da Laura Marling, Partners in Repeat. É isso. Tudo. Kleber Fak. Bora lá pros singles, começar com a música nova da Amber Marks, Sinkin. Ela faz parte do novo EP dela, que deve sair em algum momento, ainda não tem data definida, e segue nessa trilha mais R&B dançante. Edson Ray, a nova amigucha ali da Charli XCX, colaborou com ela em uma série de canções recentes, inclusive no álbum de remixes agora. Lançou essa música nova, Aquamarine, eu achei uma delicinha. Puta delícia. Pra quem já gosta juro. de Charli XCX, assim, vai de cabeça, Absurdo. botando muita fé Eu nela. também, Eu acho que ano eu que também. vem ela deve lançar disco e deve vir Vem um aí. discaço, assim. Absurda. Muito bom. Quem surpreendeu com o anúncio de um disco e um novo projeto é a Cheryl Van Etten. Ela anunciou esse projeto que se chama Cheryl Van Etten and the Attachment Theory. Esse é o nome do disco do projeto, é ela com 3 instrumentistas, e o disco sai no dia 7/2 pelo selo Jaguar, e ela lançou essa música que se chama Afterlife. Eu adorei, vai pra uma coisa meio synth, decadente assim dos anos 80, uma coisa meio bruxona em alguns momentos, então fiquei bem entusiasmado por que vem aí. E o último single aqui é a banda Menores Atos com Terremoto. Muito boa também. Eles assinaram recentemente com a Deck Disc, vão lançar um disco que se chama Fim do Mundo. É um álbum de 12 faixas que se divide em 3 atos. E eu adorei essa Também. música, eu nunca fui muito ligado no som deles, mas essa aqui eu Eles achei são ótimos. catchy. Eu achei bem Queens of the Stone Age, assim, uma coisa bem enérgica, com uma letra boa, uma base melódica, assim, muito grudenta. Então eu fiquei bem entusiasmado pro que vem aí. Seguindo nos discos, Fievel is Glauc, que é uma banda que eu já falei aqui, é um projeto de um duo britânico-americano. É um misto de pop progressivo, jazz, art pop. Eles lançaram um novo álbum de estúdio deles, o Ron Hacknett. Eu já havia recomendado o álbum anterior e esse, assim, tá muito bom também. Quem curte Stereolab, quem curte Air, pode se interessar bastante pelo som dessa dupla. Ruvan, um cantor e compositor bafo britânico também. que eu venho falando já há algumas semanas, finalmente lançou o primeiro álbum de estúdio dele, Rough and Ready. Ele é um disco que sai pelo Excel Recordings e pelo Poe Institute, que é o projeto lá dos irmãos AK e J. Poe. O AK, inclusive, trabalha na coprodução e co-composição de boa parte das canções. Chique. É um disco lindão de R&B e folk com uma atmosfera de anos 80. Quem curtiu a Fabiana Palladino, quem tá curtindo as canções do McGee, pode ir de cabeça nesse disco que tá sensacional. E o último álbum aqui, Soccer Mommy com Evergreen, mais um novo álbum de estúdio da gata. E aí? Eu adorei, eu gosto muito dela. Tem produção do Bay Age Island, que é o cara que já trabalhou com Deer Hunter, com Animal Collective, com muita gente foda. Tá. E leva ela, assim, pra uma outra direção. O disco anterior já foi excelente. Tinha produção do Daniel Lopatin, do Neotrix Point Never. Tô falando vários nomes que a pessoa... Nunca ouviu. Meu irmão vai "Esse cara falar tá que é inventando." mentira tudo, mas é isso. Mas enfim, mais um discão de indie rock da nossa menina Sophie Ellison. Sou apaixonado por ela, sempre fantástica. E você, amiga, tem mais alguma coisa?
Gente, eu amei o álbum novo da Amyl and the Sniffers. Vocês ouviram? Ai, bom, muito bom, muito bom. Gostei também. Eu me diverti bastante. No caso, o álbum é Cartoon Darkness, o terceiro álbum deles de estúdio, desses australianos bem maluquinhos. Gente, a Amy Taylor tá, tipo assim, cada vez mais babilônica. Eu amo a diva. Eu acho ela… Nossa, ao vivo deve ser foda. Exato. E a gente acabou de anunciar um sideshow que a gente vai fazer deles no Cinejoia. Então, acho que vai ser, assim, um golaço. Acho que vai ser, tipo, daqueles shows que vão entrar pra história, assim, do Cinejoia, sabe? Melhor momento da banda. Tô bem animada. Eu gostei também bastante da identidade visual. Achei tudo muito bonito. O último clipe é genial. Eu amei a zoação nas fotos. Exato. Elas fazendo xixi no chão. Eu achei uma coisa meio… Bem anos 2000, punk anos 2000, uma coisa meio Betty Dito, assim, eu achei muito true. E tá faltando, né? Tipo, a capa do álbum é ela levantando a camiseta e os peitos ali censurados, né? Tem um blur, mas enfim… A intenção é que vale. O clipe também, ela, tipo, com um biquíni, tipo, azul. E os caras mostrando, né, tudo ali. Enfim, é censurado também, né, gente? Mas eu achei muito legal, achei divertido. Energia punk, rápido. Várias faixas, mas todas as faixas rapidinhas. Tem produção do Nick Launay, que já trabalhou com um monte de gente foda, tipo Idols. Nick Cave. Exatamente. Starcrawler, enfim. Várias coisas bem legais. Eu tô bem animada, assim. Eu acho que é um álbum também que vai crescer. Já ouvi umas 3 vezes e gostei bastante. Ele saiu pela Virgin e eu senti que eles investiram pesado neles, assim. Tanto que nesse final de semana do lançamento, eles saíram em várias publicações com matérias especiais. Foram lá por tudo, assim. Tem vários vídeos com eles. Eu achei… E as entrevistas da Amyl também Ela é ótima. Foram excelentes. Tudo ótima. que saiu, assim, foi muito, muito bom. Eu tô bem animada, assim. Eu acho que esse álbum é aquela hora da virada, assim. Tipo, eles vão atingir um ou outro patamar. E eu só quero também deixar aqui um shout-out pro Christopher Owens, que eu só consegui ouvir essa semana. O I Wanna Run Barefoot Through Your Hair. Puta álbum lindo, caralho. Vai se fuder, sério. Porra, as faixas são todas diferentes, sofridíssimas, mas lindas, lindas. Eu tô completamente apaixonada por esse álbum. Amigo Kleber, obrigada por você ter falado. Eu fiquei viciado também, e aí eu comecei a ler sobre, né? E aí eu não sabia. Eu sempre na minha cabeça, o Girls tinha acabado porque eles tinham se desentendido. E não, eles continuaram sendo amigos ali. Foi muito mais uma questão de ir pra outros projetos diferentes. O Chet White, na verdade, estava drogadaço, assim. Ele tava tipo, mal, tanto que eles voltaram a se encontrar, começaram a produzir várias demos. E aí ele foi passar um tempo com a família dele pra se curar também da questão do vício. E aí nesse processo ele acabou tendo uma parada cardíaca e morreu enquanto dormia. O Christopher Owens, ele foi despedido da gravadora. Tipo, encerrou o contrato, a gravadora meio que cagou pra ele, a antiga gravadora. Ele não conseguia mais pagar as contas, então ele foi morar no carro dele. Ele sofreu um acidente de moto e aí ele não tinha dinheiro para pagar os custos médicos. Uou. Então ele ficou meses em casa, tipo, que ele não conseguia se mexer. Então aí, gente, a importância do SUS, quando vem papinho de liberal, tem que acabar com o SUS, aí o que acontece? E aí, meio que toda essa dor dele tá impregnada no disco. Assim, ele já não era triste, né? Girls já não era triste o bastante. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, mas esse álbum, puta que pariu, cara. Muito bonito. Tá parecendo uma professora na capa? Tá, de literatura. Mas achei que tá linda, assim, gostei de tudo. Amei muito. Amo o Divo. Boa. Bora pro último bloco? Chegamos no terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Isadora Almeida, o que é esse bloco? Nick, nesse bloco a gente traz o que a gente quiser. O que você tem aí de dica? O que você quer trazer? Você pergunta para mim? Olha só. Tá, vamos lá. Eu vou trazer de dica um negócio que meu irmão tava me enchendo o saco a semana inteira pra assistir ele. Você não escuta as coisas que eu indico. Você só ouve o que as outras falam. Você não liga para o que eu gosto. Aí eu falei, tá bom, deixa eu ouvir. Aí eu fui ver o Tiny Desk do… Eu não sei se é assim que fala, mas… Cariel e Paco Amoroso? Catriel e Paco Amoroso. Catriel. Exato.
Mas enfim, gente, não dá pra gente ver tudo, né? Eu gostei bastante, achei bem divertido. É divertidíssimo. Não é? Nossa, adorei Eles são um muito. momento. Gente, tá com quase 9 milhões de visualizações. Eles Eu não atingiram conhe- mais de 1 milhão em pouquíssimo tempo, assim. Foi, tipo, muito rápido, viralizou muito. E eles estão fazendo muito sucesso, tipo, no TikTok. As pessoas descobriram Eu eles. imagino. E os shows que eles fazem na América Latina são super absurdos, assim. Então é uma coisa muito incrível, muito legal. É aquele tipo E de… 30 aí, traz aí. Ah, mas é isso que eu ia falar. É aquele tipo de artista que se a gente traz aqui, não vende 12 ingressos. E aí depois, né? Enfim. Tem que aproveitar o hype, né? Você acha que é amigo, só mas agora aqui que dá no pra Brasil trazer? não adianta, não. Acho que o show pessoal. deles é caro, eu vi o show É, deles, porque as na Argentina estruturas eles são bem devem estar. malucas. Não, e É na uma estrutura Argentina eles gigante. devem estar fazendo, tipo assim, estádio. Aí vai fazer aqui e faz um cinejoia. Complicado. Complicado. É verdade. Complicado, moçada. Mas enfim, adorei. Ó, José Augusto, então fica aí pra você, tá? Estou dando aqui a dica que você deu. E quero insistir no Banho-Maria, o disco deles é bem mais eletrônico que o Tiny a Desk. live, né? Mas é bem bom, assim, eu tô ouvindo bastante. Vou ouvir. Uma boa trilha pra academia, inclusive. Boa. Menino Renan Guerra, sua vez. Bom, no último domingo eu fui cumprir as minhas funções. E aí você pergunta, as suas funções quanto cidadão, Renan, de voltar no Bôlus? Sim, também. Mas eu fui cumprir minha função de ir ao cinema assistir o novo filme do meu pai, Pedro Almodóvar. E aí? O Quarto ao Lado é oficialmente o primeiro longa-metragem dele em inglês, né? Ele havia feito 2 curtas-metragens já falados em inglês, mas os curtas-metragens davam sempre aquela sensação de coito interrompido, né? A gente queria mais. E aí você pensa, este primeiro filme é um sexo completo? É isso que ele vai nos trazer? Não, é a depressão pós-sexo. É isso que ele nos traz. Porque é um filme muito, muito bonito, protagonizado pela Tilda Swinton e a Julianne Moore. E ele conta basicamente a história dessa jornalista de guerra, que é a Tilda Swinton, e ela tá com um câncer terminal. E ela decide que ela quer morrer. E ela quer a ajuda da amiga dela, Julianne Moore, pra, tipo, dar fim na sua vida. É basicamente esse processo do filme. E é um filme bastante maduro sobre como lidar com a morte, como entender a finitude da vida, entender o que a gente construiu e todos esses temas que já são temas que vinham aparecendo no cinema do Almodóvar nos últimos anos, sobre envelhecimento, amadurecimento, reflexões sobre o que você construiu, todas essas coisas. É um filme muito, muito bonito. Ele talvez é um filme bem mais sóbrio que as outras coisas do Almodóvar. Acho que especialmente por ser falado em inglês, né? Acho que isso muda o tom e o ritmo das coisas. Mas bateu muito forte pra mim, porque na semana passada a gente teve o falecimento do Antônio Cícero, e a morte do Antônio Cícero era basicamente a história do filme, que ele era uma pessoa que estava lidando com Alzheimer e ele sentia que ele não era mais capaz de viver a vida dele da forma que ele queria. Então ele optou por um suicídio assistido, né, num país em que isso é permitido. E no caso do filme, a história se passa nos Estados Unidos, então nos Estados Unidos não é permitido esse tipo de coisa, e elas ficam lidando com essa questão que seria ilegal. Mas é muito interessante pensar essa perspectiva de que até que ponto a gente tem o direito sobre a nossa própria vida e sobre a nossa existência com dignidade, assim. É muito interessante, porque no filme tem uma parte que a Tilda Swinton simplesmente fala: eu não consigo mais ler e escrever, que é tipo a mesma coisa que o Antônio Cícero fala na carta de despedida dele. Enfim, e as duas atrizes, assim, amigo, maravilhosas. A Julianne Moore é sempre, assim, muito incrível. É um filme muito, muito bonito, assim. Eu fiquei muito feliz que eu fui numa sessão, tipo, no início da tarde, domingo, e tava, tipo, cheio, assim, tinha bastante gente pra assistir. Então, é uma experiência muito bonita. Então, vale a pena vocês assistirem O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar. Boa. Kleber Fak, sua vez. Vamos lá, um desenho e um disco. O desenho é Liga da Justiça, a animação ali dos anos 2000. Eu assistia no SBT e aí eu comecei a reassistir e é muito bom, o roteiro é muito bom. Ele meio que dá uma continuidade pra série do Batman e do Superman dos anos 90 ali. Aí a primeira temporada teve 2 temporadas, na verdade, né? Que é do Liga da Justiça. E depois ganha mais o Liga da Justiça Sem Limites, ganha 3 temporadas ali. Nossa, tem umas questões ali que eu não tava me ligando, que é um roteiro muito bem feito, mas as animações da DC sempre são um acerto, assim. Bem tem no melhores Max, que os filmes. muito melhor, nossa, tem no Max, assim, eu tô apaixonado revendo, já tô angustiado porque tá acabando, então
corram pra ver aí que tá uma delicinha rever essa série agora. Depois eu vou rever os Jovens Jovens não é Titãs. Jovens O Teen Titans é bem legal Não, também. é que tem o Teen Titans, que é aquela do outro, mas é que tem um outro que é é tipo uma liga jovem, assim. Eu acho que é Liga Jovem, alguma coisa assim. Enfim. Esse é um pouco Enfim. mais novo já. O disco em questão é um que eu lembro e esqueço o quanto ele é bom, que é o On a Mission, da Katy B. Esse final de semana eu fui votar o som dele, assim, tava passando o set também da festinha que a gente vai Como é fazer no clubber? Zig. Muito clubber. E, cara, como esse disco é bom, ele é elegante, ele é fino. Ela só tem uma blusa preta e um cabelo ruivo na capa desse disco, e é tudo que ela precisa pra fazer sucesso. É fantástico, assim, a música de encerramento, Hard to Get, é impecável, assim. Todas as músicas desse disco são boas. Eu queria, até escrevi no Twitter esse final de semana, eu queria muito que rolasse com ela o que aconteceu com a Jessie Amiga, Ware, eu ia falar das isso pessoas agora. redescobrindo. Que eu sei, é meu grande sonho. Elas têm uma música juntas, aliás, que é perfeita. Tem, que é a Lia, que sim. é perfeita, uma das músicas mais incríveis da década passada. Eu amo esse disco, amo o trabalho seguinte, assim, amo até o outro lá que tem várias, cada música produzida por um produtor diferente. Mas On a Mission, assim, uma pedrada do início ao fim. Torço muito pela volta da menina Katy B, que eu soube hoje no Twitter que já está gravando coisas novas. Queremos ela, É mamãe. isto. E você, Nick Silva? Bom, já que estamos no tema de Halloween, eu quero falar de Agatha Desde Sempre, série não tão nova assim do Disney Plus, que já tá quase acabando, acaba semana que vem. Aliás, essa semana, né? Enfim, eu tô gostando bastante. A Catherine Han vive a personagem principal, a Agatha Harkness. Continuação da historinha lá da Feiticeira Escarlate e tudo mais, que teve o WandaVision alguns anos atrás. E é bem legal, assim, tem um elenco bem interessante. Tem a Patti LuPone, que eu sei que o Renan ama. Tem a Deborah Jo Rupp. Tem a Aubrey Plaza. É um elenco bem legal e, assim, eu comecei não dando tanta moral, mas quando chega no 7º episódio, assim, é um episódio maravilhoso. Inspirado não, né? Onde a personagem principal é a Patti LuPone. É muito bom esse episódio. Enfim, tô gostando bastante e acaba essa semana. Então, são 8 episódios, passa rapidinho, vai nessa, que é muito bom. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, número 323, em que a gente comentou o line-up do C6 Fest 2025. Comentário aqui, ó, do Lucas Diniz. Ele falou: jamais esquecerei da Isa detonando em caixa alta as meninas do Last Dinner Party no começo do ano. Gente, Na calma. minha opinião, foi o melhor acerto do festival. Calma, desculpa. Ei, eu tô feliz se vocês estão felizes. É que pra mim não faz diferença, porque eu não vou ver o show, então é isso. Todo mundo sabe, todo mundo comentou lá no trabalho Tá que a tudo Isadora bem, não gosta gente. do Last Dinner Party. Agora é a marca dela. Desculpa, É, gente. No Instagram, o Gabriel Benevides comentou: gostei muito do line-up, a curadoria tá ótima, igual aos das 2 edições anteriores. Eu acho que só faltou um nome do rap, hip hop gringo. Poderia ser o Tyler, The Creator, ou alguém mais alternativo, como o Ah, Kenzo muito Curry. fácil, né? Muito fácil. E A talvez- gente tá sonhando também, né? A gente sonha E talvez também com isso. caberia o Vampire Weekend aí também. O João Júnior falou: fiquei com essa impressão também, ou pelo menos um nome que circunda entre o rap e o jazz, como Flying Lotus, ou sonhando muito os franceses do Hocus Pocus. Ah, eu queria um Billy Woods. Seria tão gostosinho se tivesse. Nossa, sim. Incrível. No Instagram, o João Júnior também comentou depois abaixo. Também sou Gemini Sexy Boy, te amo, Isa. Meu nível é no dia 22/5, abertura deste boteco. Mas queria demais ver o Air, o Wilco e o pai supremo Nile Rodgers. E pra fechar, a Raíssa Galvão comentou: sobre English Teacher, nunca será Dark Cleaning. E deu uma carinha rindo. É verdade. Gary Ashby. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. E é isso. Eu sou _Renan Guerra em quase todas as redes sociais. Se não for, você também procura Renan Guerra, não vai ser difícil de achar. E é Renan Guerra no Substack. Toda sexta-feira tem newsletter por lá. E tem vários textos novos no Screen Aniel. Saiu uma entrevista super legal que eu fiz com a Tássia Reis lá no Monkey Buzz. E é isso. Eu sou @Nick Silva no Blue Sky e no Instagram. E você lê meus textos lá no Monkey Buzz. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, @podcastvfsm.
Curte, avalie, compartilhe a gente na sua plataforma de streaming favorita, compartilhe com os seus amigos. E se puder, seja um de nossos apoiadores no apoia.se/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência e participa aqui das gravações ao vivo, além do nosso grupo fechado para os assinantes. Aqui com a gente estão o vampirinho Gabriel Cordeiro, a bruxinha Tuane Malman, o lobinho Fabrício Neri, o Frankensteinzinho Fabrício Bronze, o demoninho Jefferson Kozanieski, o zumbi Leonel Moura e o Vinícius Correia, que é o nosso serial killer aqui. Muito obrigado por apoiar a gente. Serialzinho killer pra não... O serialzinho killer, verdade. E se você está ouvindo este episódio na data de publicação, venha dançar com a gente no Zig Duplex nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, onde vai rolar a nossa Noite das Bruxonas, vai rolar muita Madonna, FK Twigs, vai rolar Crystal Castles, vai rolar... O que mais que vai rolar? Gostosuras e muitas travessuras. Tomara que nenhuma gay da delícia. escada, né? É isso. Travessura. Uma gay da escada? Tomara que não role nenhuma gay da escada. Ah, entendi. Não role. Isso. Só rola na escada, gente. Só rola na escada, rola não na rola na escada. Isso. Rola venha com rola na cumprimentar a escada gente lá pode. Travessura pode. Então venha dançar com a gente nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Acho. Esse podcast foi editado por Nick Silva.